Antes de mais, isto é uma novidade para mim, é um pouco estranho até não ter feedback e não ter público. Obviamente que o preço era ter aqui um caos completo do ponto de vista de funcionamento e de som, e eu não quero isso, obviamente, e portanto por isso é que o pessoal tem aqui as câmaras desligadas, as câmaras desligadas, não, o som desligado, exatamente para eu também poder estar mais focado e poder passar aquilo que preciso de passar o melhor possível. Esta palestra é um pouco diferente daquilo que eu estou habituado. É uma palestra que vai seguir bastante diferente, mas acho que vai ser interessante. Acho que vai ser um momento giro obviamente que para não variar, claro que estou nervoso, claro que sim, mas isso faz parte da minha identidade. Mas isto é bom sinal porque, como sempre, eu tenho que fazer tudo à última da hora e mais uma vez assim foi, mas acho que espero que o meu coração fale mais do que aquilo que a minha cabeça esteve a colocar nestas últimas horas e tenho a certeza que assim será. Ora bem, então quero só aqui uh, dar aqui um bocadinho, fazer aqui uma pequena introdução sobre aquilo que eu quero passar aqui, sobre o meu objetivo com esta palestra. Aquilo que eu quero, acima de tudo, é passar uma visão, para além de ser uma visão própria, obviamente, mas acima de tudo quero passar uma visão de, em que tentarei ajudar a que cada um de vocês que está a assistir e todos aqueles que irão assistir depois possam olhar um pouco este momento de uma forma um bocadinho diferente e trabalhar este momento também de uma forma diferente. Eu acho que nós estamos num momento absolutamente único, muito especial, muitíssimo especial. E sou sincero, há muito tempo que eu falo destes processos e deste ano de 2020, que os astrólogos no geral falam do ano de 2020. Obviamente não sou daqueles que foi para a televisão, graças a Deus, falar, dizer que o ano de 2020 ia ser um ano muito bom. Nunca disse isso, nem iria dizer. Muito pelo contrário, o ano de 2020 seria sempre um ano absolutamente e extraordinariamente desafiador. Confesso que nunca imaginei que estaríamos a viver aquilo que estamos a viver. Mas acho também que se assim não fosse, eh, dificilmente as lições que precisam de ser retiradas daqui e os caminhos que precisamos de fazer a partir daqui seriam facilmente tirados e seriam facilmente vistos. E então, uma das coisas que eu quero passar e que eu quero transmitir é o seguinte: o meu objetivo com esta palestra e o meu objetivo do ponto de vista do trabalho que eu faço e que eu quero fazer não é propriamente estar aqui a dar grandes explicações do ponto de vista astrológico, do ponto de vista do tarot, etc., sobre aquilo que nós estamos a viver. Também iremos falar um bocadinho sobre isso, mas eu, primeiro que tudo, não sou de todo especialista, chamamos assim, em astrologia mundial, nem nada do género. O meu grande propósito, e é aquilo que me move do ponto de vista pessoal, é o indivíduo, é a pessoa, é a transformação individual. E acho que o momento que nós estamos a viver, antes de ser um momento de transformação global, porque o é, obviamente, ele é um momento e uma oportunidade bastante forte de haver uma transformação muito profunda, muito interessante em cada um de nós. E isto leva-nos aqui, ou vai-nos levar aqui a perceber, ou a ver um conjunto de coisas e entender um conjunto de coisas que eu acho que são importantes e que, de alguma maneira, se formos capazes de ter aqui umas ferramentazinhas extra para trabalhar, talvez consigamos ao longo destes próximos meses e ao longo destes próximos anos, porque isto é um processo que na prática tem se calhar alguns anos para ser trabalhado convenientemente, talvez com um bocadinho mais de ferramentas nós consigamos fazer este caminho de uma forma mais interessante e mais profunda, chamemos assim. E é esse o meu propósito, é passar um pouco essas ferramentas, fazendo um trabalho de compreensão e de entendimento, de forma a que cada um de nós possa fazer um processo de alguma forma interno, isto é uma coisa muito espiritual, de aceitação daquilo que nós estamos a viver e, com isso, fazer todo o trabalho que precisa de ser feito ao longo destes próximos tempos, com as devidas
dimensões daquilo que nós estamos de cada um que está a trabalhar, o que cada um está a trabalhar, e dessa forma, então, aí sim fazermos o trabalho contrário, que é nós individualmente projetarmos e ajudarmos o mundo, a sociedade, o tempo que nós vivemos a tornar-se idealmente, claro, melhor. Eu sou um bocadinho idealista e otimista por natureza. Não sei se isso é bom ou se é mau, mas a realidade é que este meu otimismo, que na realidade é um realismo, eu prezo bastante porque é ele que de alguma maneira também me ajuda a avançar e a ajudar a avançar. Eu acho que acima de tudo não é sermos cegos do ponto de vista do idealismo, mas é termos um bocadinho de esperança de que tudo aquilo que nós estamos a fazer tem um propósito maior. Eu não sou muito defensor daquela frase maravilhosa que agora aparece aí por todo lado, que é o vamos todos ficar bem, porque eu acho que isso é um bocadinho escapista, mas a realidade é que tudo isto, mais cedo ou mais tarde, e das mais diversas formas, irá passar, irá transformar-nos, sem dúvida nenhuma, irá transformar o mundo que nós conhecemos. E o grande objetivo, sem dúvida nenhuma, é nós conseguirmos entender e trabalhar isto um bocadinho melhor. E é nesse sentido que vamos tentar entender aqui um bocadinho aquilo que nós estamos a viver. E neste aspecto eu vou pegar de uma forma mais interessante, creio eu, ou de uma forma interessante, vou pegar um bocadinho e tentar ser claro. O que eu vou falar agora é muito linguagem astrológica de alguma forma, mas vou tentar ser o mais claro possível e o mais prático possível, de forma a que dê para entender sem estarmos presos à linguagem propriamente dita. Mas o que eu acho que é importante é nós percebermos o que é que nós na verdade estamos a viver e qual é que é aqui a dinâmica e a profundidade de tudo aquilo que nos está a ser pedido. Então, nesse sentido, eu vou mudar aqui um bocadinho a nossa visão e vamos para uma outra figurita, um outro panorama mais interessante para nós podermos trabalhar aqui connosco. Ora bem, então, só para aqui, quem já percebe um bocadinho da astrologia já tem a noção do que é que nós estamos aqui a falar, mas o que eu quero isto é o mapa simplificado daquilo que nós estamos a ver hoje, no momento desta palestra, mas eu quero dar-vos aqui uma perspectiva um bocadinho mais para trás. Quero mostrar-vos aqui o que se passou no final do ano passado, e nomeadamente quando tudo isto começa a desenrolar-se e quando tudo isto começa a aparecer, e quero dar aqui alguma explicação, quero tentar mostrar. Confirmem-me só, por favor, que estão a ver um mapa no meio da tela, ótimo. E o que eu quero aqui passar, ou quero mostrar, é uma visão do tempo, daquilo que aconteceu nos últimos meses, nos últimos 3, 4 meses, de uma forma simples, sem dúvida nenhuma, mas de uma forma também em que nós consigamos ter aqui um bocadinho mais de informação, uma informação um bocadinho diferente daquilo que é a informação que está aí, assim, tipo, em loucura total, disponível e que agora não falta nem por nada, como é óbvio. Ora bem, então vamos aqui remontar-nos, ou vamos aqui um bocadinho mais atrás e vamos ao dia 2 de dezembro de 2019. Para quem... Oi, não é bem assim. Isto, em direto, a coisa funciona sempre de uma forma diferente. Então, basicamente, o que é que acontece? Este dia 2 de dezembro é um dia importante, a meu ver, para tudo aquilo que nós temos estado a viver, por várias razões, e eu quero tentar explicar isto de uma forma muito simples. O que é que está aqui a acontecer e o que é que aconteceu principalmente a partir do dia 2 de dezembro? Só um alerta, à parte. O primeiro caso, isto obviamente, invariavelmente temos de falar aqui do bicho, como é óbvio, mas o primeiro caso que é reportado e que é identificado e reportado dentro do surto é no dia 12 de dezembro. Mas hoje já se sabe que os primeiros casos, ou o primeiro caso efetivamente ainda remonta a novembro. E um segundo caso é reportado no dia 1 de dezembro. Mas o que é que acontece aqui de extremamente importante nesta altura? Se puderem ver, se repararem aqui do lado direito, nós temos aqui 4 pontos com este símbolozinho aqui simpático, que é o símbolo de Capricórnio. Então o que é que acontece? Neste dia,
este planetazito que se chama Júpiter entrou em Capricórnio, onde já lá estava o Saturno e onde já lá estava o Plutão e onde já lá estava aqui mais umas criaturas, mais uma criaturazinha simpática que na verdade deram aqui uma carga e têm dado uma carga bastante importante para o trabalho que nós estamos a fazer. A energia de Capricórnio é uma energia ligada a poder, é uma energia ligada a estruturas, é uma energia que tem muito a ver com a forma como a nossa sociedade tem vindo a ser estruturada e aquilo que é um dos grandes móveis um dos grandes mobis da nossa sociedade nos dias que correm e nos tempos que correm desde os últimos 250 anos, que é o dinheiro, a economia, o poder, a propriedade, a estrutura, etc. Okay? A responsabilidade, toda a exigência, a competição, tudo isto são temas de Capricórnio, ainda que, a meu ver, temas que podem ser melhor trabalhados do que a forma como nós temos vindo a trabalhar. E neste dia 2 de dezembro, Júpiter entrou em Capricórnio, que é um signo onde ele não se sente nada confortável. Júpiter quer expandir-se, quer crescer, quer trazer coisas boas, quer trazer-nos sabedoria, trazer-nos conhecimento. E Capricórnio é um signo de regras, de estruturas. Tudo é muito sério, tudo é muito responsável, tudo obriga a uma cadência muito própria e muito lenta. E então Júpiter sente-se muito restrito. Mas Júpiter, quando entra em Capricórnio, é um bocadinho como eu tenho, eu digo isto muitas vezes, mas é como eu tenho num artigo já um bocadinho antigo, quando o filho que derrotou o pai chegou ou vai visitar o pai para ter uns conselhos. O que é que isto significa? Significa, no fundo, que quando Júpiter entrou em Capricórnio, e principalmente a partir de dezembro, e durante um ano em que Júpiter está em Capricórnio, nós vamos estar a ser levados a compreender um conjunto de coisas pelas quais nós precisamos urgentemente de nos responsabilizarmos. E isto é bastante importante, porquê? Porque no nosso percurso de vida, nos nossos caminhos, em alguns momentos nós temos que ter a capacidade de nos responsabilizarmos por um conjunto de processos e por um conjunto de vivências. E este processo do Júpiter em Capricórnio ele é muito importante, porquê? Porque a última vez que ele tinha estado em Capricórnio, corria o ano, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, o ano 2008, em que, no final desse ano, este senhor que se chama Plutão entrou em Capricórnio e, para quem se lembrar do ano 2008, e este ano 2008 é um ano extremamente importante para nós nos lembrarmos nas nossas vidas, se lembrar mais ou menos desse ano, das coisas que foram vividas nesse ano, há de se lembrar de certeza absoluta no final do ano ter havido assim uma mega estrutura que ninguém dizia que iria cair, que ninguém dizia que iria ruir e que de repente cai e vai dar início a uma enorme destruturação e a uma enorme crise. E então aquilo que acontece é que quando o Júpiter deu a volta, portanto 12 anos depois, ele volta aqui e ele pergunta-nos então, já aprenderam tudo o que precisavam de aprender? É que agora isto vai ser a sério. E o ser a sério basicamente agora temos mesmo que mandar isto abaixo e vamos ter que reconstruir isto. Mas há uma coisa que eu acho que é extremamente importante nós percebermos, e aqui vou-me adiantar um bocado, eu vou andar aqui a saltitar de um lado para o outro, que é, eu não acho e não acredito que o resultado de todo este processo que nós estamos a viver passe por uma quebra gigantesca de tudo aquilo que existe e de repente vem e muda tudo, de repente, e mudam todas as estruturas e de repente nada daquilo que era passa a ser. Portanto, não é para mim esse o grande propósito. O propósito é que as estruturas que existem tenham que ser deitadas abaixo no sentido em que elas, ou no sentido aqui de uma discriminação positiva, que é, ou elas ainda servem, ou elas verdadeiramente servem um propósito diferente, um propósito maior, que é efetivamente o trabalho que acontece aqui entre Capricórnio e Peixes, que é um trabalho efetivamente de nós nos elevarmos a um propósito maior e ir passando por Aquário, que vai ser um signo extremamente importante, e já vamos falar dele, que é um propósito humano, ou seja, o propósito de nós verdadeiramente sermos humanos e de extrairmos a nossa humanidade e de trazermos a nossa humanidade,
Ou então essas estruturas efetivamente servem a alguns, não servem todos, criam aqui uma discrepância gigantesca e divisões absolutamente gigantes. Isso é o mundo em que nós vivemos e é um mundo que vai continuar a existir desta forma e que poderá eventualmente, progressivamente, ser modificado, mas que, para já, vamos ter que saber viver com isto porque temos que nos responsabilizar por este mesmo mundo e vamos deitar essas estruturas abaixo para podermos erguer novas estruturas. O grande objetivo não é, de repente, fazer aqui uma tábua rasa, limpar tudo e vamos construir isto de novo como se nada se tivesse passado. Não. No universo as coisas não funcionam dessa forma. E nas nossas vidas também não. Eu não posso simplesmente chegar a um determinado momento e pôr tábua rasa em tudo e voltar e de repente, ok, já está tudo bem, vamos começar aqui e vamos pôr isto tudo direitinho. Não, isso não funciona dessa forma. E o universo ensina-nos exatamente isso. Ele diz-nos, não, vocês são responsáveis, vocês enquanto humanidade, e enquanto humanidade aqui tem um pequeno pormenor que já vamos falar, vocês, enquanto humanidade, têm essa responsabilidade. E, portanto, como vocês têm essa responsabilidade, então vamos assumir essa mesma responsabilidade, trabalhar essa mesma responsabilidade e vamos pegar nisso e vamos fazer uma coisa nova, vamos permitir, vamos dar a possibilidade de curar essas questões todas e trabalhar isso de uma forma diferente. Então, esta energia de Capricórnio, que tem sido muito trabalhada nestes últimos anos, principalmente desde 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio, esta energia, quando o Júpiter entra aqui em dezembro, ele dá-nos um forte alerta a dizer, atenção, está na altura de nos responsabilizarmos e fazermos alguma coisa com isto. Portanto, vamos começar a fazer esse trabalho, vamos desconstruir isto e vamos dar os passos que precisam de ser feitos. Ao mesmo tempo, o que é que existia nos céus de significativo? Existia também aqui uma energia, aqui deste lado, um Urano num signo de Touro, e ele já está há algum tempo, e este Urano no signo de Touro vai estar muito relacionado com toda esta energia de Capricórnio. Porquê? Porque estamos a falar de dois signos de um elemento que é o elemento Terra. O elemento Terra é exatamente isto que nós vivemos, é a matéria, são os bens, é a propriedade, é o dinheiro, são os recursos, são os valores, e é isso que está a ser modificado. O Urano, onde ele passa, ele quebra tudo, ele desconstrói e quebra tudo, ele parte aqui as carapaças que precisam de ser quebradas e leva-nos a extrair ao primeiro passo de extração daquilo que é a essência de tudo aquilo que existe. A matéria, ela é útil, ela serve, ela é poderosa, ela não pode continuar a ser usada da forma como ela tem sido usada. E é muito curioso porque reparem uma coisa, durante todo o ano de 2019 há um conjunto de coisas extremamente interessantes que acontecem, e nomeadamente um erguer, um elevar muito forte de uma voz, ou de um conjunto de vozes ligadas à ecologia, ligadas ao planeta Terra, a tudo aquilo, à forma como nós utilizamos os nossos recursos, à forma como nós estamos a esgotar os nossos recursos e à forma como nós estamos a maltratar a Terra. E isso, nos dias que correm, atualizando para o tempo de hoje, nós temos visto aqui um conjunto de sinais extremamente interessantes que nos levam a perceber que, na realidade, e eu acho que este é um dos pontos extremamente importantes que nós precisamos tirar quase como uma conclusão, é que a Terra não precisa de nós para absolutamente nada. Na realidade, somos nós que precisamos de Terra. E como tal, a primeira coisa que tem que acontecer é honrar e dignificar aquilo que a energia de Capricórnio nos pede, que é o respeito. Capricórnio é um signo que nos pede respeito. Respeito por nós mesmos, primeiro que tudo. E quando nós desrespeitamos a Terra, quando nós desrespeitamos o planeta que nos acolhe, que ele também, de alguma forma, e isto é uma crença minha, é algo que eu defendo, é um espírito, quando nós já não respeitamos essa Terra, e já não respeitamos essa Terra há muito tempo, na prática aquilo que acontece é que, obviamente, que a Terra vai ter que dar os seus sinais e alguma coisa vai ter que acontecer. E nesse sentido, nós, de alguma forma, estamos na vivência do regente de um planeta que está muito confortável nesse Capricórnio, que é Saturno, que é um planeta normalmente associado ao karma, e, portanto, nós basicamente estamos a ser responsabilizados
ser colocado nas nossas mãos a responsabilidade e o compromisso concreto de podermos fazer alguma coisa de extremamente diferente e de extremamente importante, de forma a, não é compensar nada, mas é transformar aquilo que, de alguma forma, foi o nosso comportamento. E então, isso só pode ser feito quando todos os recursos e todas as estruturas que, de alguma maneira, foram vividas, foram partidas, foram quebradas, foram esgotadas, começam a ser revistas. E a última vez que este senhor Urano esteve em Touro, foi há 84 anos, portanto, numa altura bastante complexa da nossa história, que deu origem à Segunda Guerra Mundial e que vivemos durante esse tempo. E é preciso nós repensarmos um pouco, porque uma das coisas que gerou efetivamente a Segunda Guerra Mundial foi precisamente os recursos entre as nações e a forma como isso estava a ser gerado e o desrespeito muito profundo entre as várias nações, entre os vários povos, etc. E então é aqui que entra o signo de peixes. E o signo de peixes tem vindo a ser trabalhado há muito tempo. E ele está-nos a pedir uma coisa extremamente importante, que eu já vou referir com mais força, mas que, de alguma maneira, aqui, nesta altura, ele vai ter um trabalho extremamente interessante, porque o signo de peixes, nomeadamente Neptuno, tem uma grande correspondência com um tipo de processo que nós vivemos, que é um processo de disseminação. E vejam uma coisa interessante que é, de repente, nós vivemos um processo que se dissemina de uma forma absolutamente brutal, obviamente com consequências bastante intensas e bastante fortes, que mexem com coisas extremamente importantes e já vamos falar sobre elas, porque já vamos olhar um bocadinho para os sinais que nos estão a ser apresentados, e esta disseminação, que é uma disseminação de peixes, que é uma diluição, que é uma entrega, ela basicamente vai permitir que tudo aquilo que estava a começar a acontecer em dezembro, com a atuação de Júpiter em Capricórnio, comece a ganhar forma de tudo aquilo que hoje nós já estamos a ver e já estamos a compreender. E então, vamos andar um bocadinho mais à frente e vamos aqui até ao dia 26 de dezembro, um dia extremamente interessante, porque é o dia a seguir ao dia de Natal, em que nós estamos completamente cheios, gordos e a precisar de voltar ao ginásio desesperadamente, e vejam que, de repente, esta energiazinha de Capricórnio está um bocadinho mais povoada. Não só pelo facto de, naquela altura, a Lua estar em Capricórnio, mas também pelo facto de o Sol estar em Capricórnio, e por uma outra razão extremamente importante, que é, nesse dia, existem aqui duas coisas que são muito, muito importantes. Primeira coisa, houve um eclipse nesse dia, e houve um eclipse solar. Portanto, aqui onde está o Sol, houve um eclipse, algumas horas antes deste momento em que está aqui no ecrã, e que basicamente vem dar uma força bastante grande e vem começar a fazer todo um processo de nós revermos, reestruturarmos tudo aquilo que são estas mesmas estruturas. A última vez que este eclipse passou pela nossa Terra, ou que nós o vivemos, de alguma forma não passa, mas a forma como nós o vivemos, a última vez, foi no final, mais coisa, menos coisa, assim pelo final de 2000, do ano 2000 mais ou menos, 99, 2000. E, portanto, ele dá aqui um sinal muito importante de um conjunto de estruturas que vão precisar de ser mexidas e de uma força muito grande que vem a caminho ou que está a caminho. E o que é que acontece? É muito interessante aqui, porque nesta altura há um processo extremamente forte que quem tiver um bocadinho mais de interesse pela parte astrológica de certeza já ouviu falar, que é a conjunção entre o Saturno e o Plutão. E nesta altura, portanto aqui pelo final de dezembro e até mesmo por meados de dezembro, esta conjunção começa-se a formar. Portanto, Saturno e Plutão estão muito próximos e a conjunção começa a formar-se, começa a ganhar força. Curiosamente, neste dia do eclipse, o Saturno está num ponto que vai ser muito importante para nós agora em junho, mas já vamos falar um bocadinho sobre ele. Então, aliás, mentira, não é um ponto importante, em junho é um ponto que nós vamos falar a seguir. Mas o que acontece é que, na realidade, há aqui
um processo extremamente forte que começa a desenhar-se. Tudo o resto, mais ou menos, está igual e por isso resta-me apenas dizer que a 31 de dezembro dá-se o contacto da China com a OMS a dizer que há um problema. E, portanto, surge o problema, porque este eclipse é solar e traz ao de cima aquilo que está escondido. E, portanto, a China, que na realidade estava a tentar lidar com o assunto, e aqui vou ser muito sincero, não sou partidarista de nenhuma teoria de conspiração, não defendo nenhuma, adoro-as, mas não defendo nenhuma, por uma razão muito simples. Estamos todos a caminhar no mesmo sentido. E, portanto, é preciso vermos isto tudo da mesma maneira. E se cabe-nos a nós, individualmente, também tirar as nossas devidas conclusões. Mas o que acontece é que aqui vem tudo ao de cima e, portanto, seria muito difícil continuar a guardar, de alguma forma, o segredo daquilo que estava a acontecer. E então, passam-se aqui mais uns diazinhos e os eclipses, como eles vêm sempre aos pares, nós entramos aqui no dia 10 de janeiro e vivemos um eclipse lunar. Um eclipse lunar é trazer, é iluminar tudo aquilo que está no inconsciente. E neste caso, em concreto, iluminar esse inconsciente trazendo cá para fora um conjunto de questões que precisam de ser trabalhadas. E então, o que é que acontece? Efetivamente, este eclipse é muito forte porque ele vai-se dar muito próximo da conjunção entre o Saturno e o Plutão, que se estava praticamente a formar, e vai condensar esta energia com ainda mais força e vai potenciá-la, porque na verdade um eclipse é sempre um potenciador. E então esta energia está a ser potenciada e a realidade, isto obviamente se nós acreditássemos em coincidências seria interessante, mas eu não acredito em coincidências, acredito em sincronicidades, e a realidade é que no dia 11 de janeiro a China anuncia a primeira morte por esta nova doença, que eu acho que nós, enquanto humanidade, perdemos a nossa originalidade, porque antigamente chamávamos nomes interessantes às doenças e agora chamamos uma coisa chamada Covid. Portanto, antigamente era a gripe espanhola, peste negra, havia uma certa criatividade. Agora não, agora é Covid. Portanto, e a primeira coisa que acontece é, efetivamente, a primeira morte acontece exatamente no dia 11 e 2 dias depois, no dia 12, Saturno e Plutão encontram-se, ficam muito juntinhos e, basicamente, trazem-nos o seu grande trabalho, ou mostram-nos aquilo que é o seu grande trabalho, que basicamente é. Estas conjunções entre Saturno e Plutão, elas são muito interessantes, porque elas basicamente representam um quebrar de uma estrutura. O Plutão, o grande trabalho dele é desconstruir e destruturar, é partir aquilo que de alguma forma já não faz falta, aquilo que está completamente que é desnecessário, está desconstruído. O Plutão limpa o excesso, limpa a porcaria. E basicamente, quando o Plutão e o Saturno se juntam, basicamente tudo aquilo que o Plutão estava a fazer desde 2008 em Capricórnio, que é desconstruir e partir o poder, deixar a porcaria vir toda ao de cima. Plutão é o senhor dos infernos, portanto, aquilo que ele permitiu fazer foi pegar e vamos trazer a porcaria toda, aquilo que está lá em baixo, vamos começar a trazer cá para cima. E quando Saturno, que entrou em Capricórnio há 2 anos, 3 anos, entra em Capricórnio, aquilo que ele nos vai dar como foco é, ok, então esta porcaria toda que está a vir ao de cima, nós vamos ter que fazer alguma coisa com ela. Como eu costumo dizer, e digo isto várias vezes, nós em nossa casa, quando comemos uma laranjita, que é sempre boa, porque agora com a falta de vitamina C, ou com a recomendação de vitamina C, a laranja é sempre um bom alimento, mas quando nós comemos uma laranjita, aquilo que acontece basicamente é nós vamos tirar a casca, porque eu acho que ninguém come a casca assim por si, não é? A não ser que vá fazer aquela cena de casca cozinhada com o chocolate, isso parece-me bem, mas nós temos que fazer alguma coisa com a casca. Nós não podemos simplesmente pegar na casca e atirá-la pela janela ou deixá-la no chão da nossa casa. O que nós fazemos é pegarmos na casca, vamos pôr no caixote de lixo
ou vamos pôr para compostagem, se formos super ecologistas e tivermos máquinas para isso, ou vamos conservá-las para fazer um licor. Temos que fazer sempre alguma coisa. Nós não nos podemos esquecer, e essa é uma das grandes verdades da Mãe Natureza, que o Sr. Lavoisier nos transmitiu, que é nada se perde e tudo se transforma. Portanto, nós estamos sempre a falar de energia. E a energia não se perde, a energia não desaparece. A energia transforma-se. E nós somos responsáveis pela energia que está ao nosso alcance e com a energia que nós lidamos. E quando esta malta toda está em Capricórnio, aquilo que ela nos diz é, olhem, já chega, agora responsabilizem-se pela forma como vocês estão a lidar com isso. E deem voz a isso. Deem alguma estrutura a isso. E isto é muito importante, porquê? Porque durante todo este tempo há um trabalho muito importante que é dado por estes fonezinhos, estes headphones que nós temos aqui para cima e para baixo, que se chamam nodos lunares, e que, na realidade, só uma parte, na realidade eu estou aqui a fazer uma grande promoção para um curso de astrologia que vou iniciar em outubro, mas pronto, isto é apenas um pequeno pormenor. Estes headphonezinhos chamam-se nodos lunares e basicamente eles são, do ponto de vista humano, do ponto de vista da nossa identidade, eles são pontos de evolução, são pontos kármicos que nos trazem aprendizagens de um ponto de vista interno e das nossas vidas e tudo o que é o nosso percurso e dá-nos a possibilidade de podermos evoluir, integrando essas mesmas energias e projetando-as. E a evolução destas energias neste momento está no signo de Caranguejo. E o que é que isso significa na prática? Significa que está na altura, e esteve na altura durante este tempo todo, de nós percebermos um conjunto de coisas que vão ser muito trabalhadas durante estes próximos meses. Nomeadamente uma coisa muito interessante, que é a casa. A nossa casa. E de repente, vejam quão interessante, que 2 meses depois, em março, todos nós somos chamadíssimos para estar o mais tempo possível em casa. E a nossa primeira casa, depois da barriga da nossa mãe, obviamente, e depois da terra, portanto, na prática é a terceira casa, na realidade, é o nosso corpo físico, é o nosso templo. E esta casa vai ganhar essa forma de templo dentro de alguns meses, dentro de algumas semanas, quando nós tivermos aqui uma transição energética da qual eu já vou falar. Mas a realidade aqui é que nós estamos a ser chamados há largos meses para ganharmos uma percepção, juntamente com tudo aquilo que está a ser vivido, ganharmos uma percepção muito concreta de que é tempo de cuidarmos de nós. E é tempo de respeitarmos, Capricórnio, as nossas bases e as nossas origens na plenitude. Caranguejo, as nossas bases, as nossas origens. Para quê? Para podermos resgatar aquilo que é a nossa verdadeira essência e podermos podermos criar verdadeira vida e não aquilo que nós temos feito nestes últimos tempos. Reparem uma coisa, e não vou tentar aqui não fugir muito do tema, mas reparem que uma coisa extremamente interessante é que nós nas últimas décadas, isto é uma coisa de décadas, não é uma coisa de um século sequer, mas nós nas últimas décadas adulterámos os alimentos porque precisávamos de alimentar 7 bilhões. Neste momento, há poucas semanas ou há poucos dias, atingimos um número maravilhoso, um número mágico, de todos 7 bilhões, 700, 7, como diria o Mário Centeno, neste caso não eram 12 zeros, mas eram muitos 7. Basicamente, aquilo que acontece é que é necessário alimentar essa gente toda e a Terra não tem capacidade de se regenerar para alimentar esta gente toda. E então, aquilo que é feito é, vamos adulterar, vamos injetar hormonas, vamos pôr esta malta a crescer mais rapidamente, vamos pôr isto tudo muito mais acelerado. E com isto aceleramos o tempo também. E vejam uma coisa que está a acontecer, que é de repente o tempo, que ainda está acelerado, mas está a ganhar uma nova dinâmica e cada um de nós vai percepcionar esse tempo de uma forma diferente e é importante essa percepção de uma forma diferente e para poder dar forma a alguma coisa através desse tempo muito próprio, respeitando os tempos alheios, os tempos que estão à nossa volta, os tempos dos nossos irmãos, das pessoas que estão à nossa volta, mas essencialmente é importante nós cuidarmos de nós e é por isso que nós fomos chamados a voltar a casa, a voltar às nossas próprias estruturas.
E então, neste dia 12, efetivamente, dá-se esse grande ponto importantíssimo em que tudo o que está quebrado vai ter que ruir. Vai ter que ruir e, portanto, basicamente, onde é que a nossa sociedade está sustentada? Na economia. E, portanto, é a economia, a forma como nós estamos a viver a nossa economia, e a necessidade de poder e toda a necessidade de estruturas, etc., que tem que ruir. E ruir aqui, e antes de ser confundido com algum tipo de ideologia política, que não é de todo a minha ideologia política, isto não significa de todo que, de repente, temos que entrar aqui numa perspectiva de tirar aos ricos e dar aos pobres, ou algo do género. Não. Temos é que respeitar a vida humana acima dos recursos e dos bens. E nós, o que temos feito é substituído um conjunto de conceitos por coisas um bocadinho mais bonitas e politicamente corretas, como é o caso da escravidão, por exemplo, e usufruímos, aproveitamos dos recursos e dos valores dos outros para nos alimentarmos e para crescermos a nós. Somos verdadeiros vampiros. Aquilo que nós chamamos de vampiros energéticos, nós estamos sempre rodeados disso em termos sociais. E isso tem que acabar no sentido em que precisamos de perceber, e eu acho que tudo isto que nós estamos a viver obriga-nos a ver isso. Temos que perceber que tudo e todos têm e temos valor. E de uma forma até muito simples, e que se calhar nós precisamos ter aqui um bocadinho de noção, reparem que é preciso haver uma crise desta natureza e um impacto desta natureza, por exemplo, para percebermos que uma pessoa que corta o cabelo, que é o meu grande drama pessoal neste momento, uma pessoa que corta o cabelo é tão importante quanto um grande empresário. Vou usar isto de outra forma, porque obviamente estava aqui um bocadinho na brincadeira. Mas é muito importante perceber que um enfermeiro, que um médico, que um operário de caixa num supermercado, que um agricultor, não aqueles que querem namorar com não sei quem, mas todos esses cargos que nós achávamos inferiores, as pessoas que recolhem os lixos, as pessoas que vêm fazer entregas a casa, não é? Quer dizer, que agora é essencial, precisamos imenso disso. De repente percebemos que essa gente, esses gajos, são tão importantes, pá, que nós nem sequer tínhamos essa percepção. O que era importante eram os grandes donos de empresas, os grandes gestores, os grandes políticos, todos os grandes, os licenciados, etc, etc. Não. Esses também são importantes. Mas a realidade é que somos todos importantes. Desde que cada um respeite o outro, na sua individualidade, e que se saiba respeitar a si mesmo naquilo que são as suas capacidades. E quando nós fazemos esse trabalho, há uma saúde que existe, que é absolutamente maravilhosa. Porque mantemos uma coisa que agora estamos a ser obrigados a fazer. E eu estava há muito tempo à espera da oportunidade para dizer isto que vou dizer agora, que é este distanciamento que nós de repente somos obrigados a ter. Ele é extremamente simbólico. Tudo bem que agora é físico, concreto, e que tem um conjunto de coisas que nós precisamos de perceber e que vamos perceber durante os próximos meses. Mas há uma coisa que eu acho que é extremamente importante nós percebermos, que é, nós passamos anos e anos e anos a invadir de uma forma absolutamente gratuita as vidas, as intimidades, os comportamentos, tudo, das pessoas que estavam à nossa volta. E isso causou muitas perdas, causou muitos dissabores. E, portanto, este distanciamento, que passa também por estarmos mais tempo connosco e mais tempo com aqueles que estão nos nossos círculos e estarmos em casa, este distanciamento é essencial para que nós possamos, de alguma maneira, rever quais são os nossos valores e rever o nosso espaço. Okay? E o nosso espaço é sagrado. Reparem uma coisa engraçada, que é o que nos está a ser pedido, é manter uma distância de cerca de 2 metros. Portanto, isso é uma malta muito criativa que agora usa coisas na cabeça e não sei o quê, na China e tal, é para manter a distância. E é extremamente interessante porque este espaço, que na verdade é um espaço assim quase como se fossem os nossos braços abertos, é um espaço do ponto de vista energético extremamente importante, que é o espaço da nossa aura, que é o nosso campo energético e o nosso campo de proteção.
O que nos está a ser dado pela natureza e pela vida é, por favor, mantenham o vosso espaço. Mantenham a vossa estrutura, porque vocês estão fartos de destruir essa estrutura. E nós destruímos essa estrutura das mais diversas formas. Então tudo isto nos está a ser apresentado e nos está a ser dado. É dado de uma forma extremamente pesada, extremamente violenta, mas que, de outra forma, nós não teríamos capacidade de entender. E então, passando aqui um bocadinho mais à frente, porque senão sai daqui à meia-noite, aquilo que acontece é, uns dias mais tarde, no dia 16, não no dia 16, mas é de dezembro, portanto vamos andar aqui um bocadinho para a frente, e no dia 16 de fevereiro, que era isso que eu queria dizer, o que acontece é que, não satisfeito com tudo isto, há um outro senhor que entra em Capricórnio, que é Marte. E Marte, quando em fevereiro entra em Capricórnio, aí sim ele vem dar o golpe quase final. A partir de fevereiro, se nós pensarmos um bocadinho, é quando, de alguma maneira, tudo começa a chegar mais fortemente à Europa e a Itália começa a perder um bocadinho mais tarde até, começa a perder um pouco o controle das coisas e a Europa, progressivamente, nas semanas seguintes, vai se tornar o epicentro da pandemia. E aquilo que, de alguma forma, o que vai acontecer é que, efetivamente, Marte em Capricórnio, que se sente maravilhosamente bem, vai passar a comandar as tropas, porque nos dias seguintes, e nos poucos dias seguintes, mas se vocês basta que possam ver aqui um bocadinho, mas à medida que nós vamos avançando, aquilo que vai acontecer é que o Marte vai se aproximando de toda esta gente que está aqui, ainda que o Saturno comece aqui a afastar-se um bocadinho. Mas ele vai se aproximar e vai lá estar durante todas estas semanas, até chegarmos ao dia 23 de março, onde vejam que o Marte já está com o Capricórnio, com o Júpiter e com o Plutão e o Saturno aqui também, mas poucos dias depois, no dia 23 de março, o Saturno sai do signo de Capricórnio e entra em Aquário. E, portanto, em 23 de março, basicamente aquilo que acontece é, somos todos chamados a irmos compreender um conjunto de regras, entender novas regras, estruturar novas regras e, a partir daqui, nós vamos ter que repensar a forma como estamos a funcionar, porque existe um problema grave que precisa de ser resolvido e as autoridades precisam de ser chamadas àquilo que é a sua função. E assim como as autoridades são chamadas à sua função, também nós temos que ser chamados à nossa função. E então, Aquário vai ser um signo extremamente importante durante estes próximos anos e durante estes próximos meses, então, vai ser importantíssimo, principalmente a partir do final do ano e durante todo o ano de 2021. Todo este timing vai ser muito importante e porque, na realidade, aquilo que nós vamos trabalhar é aqui uma partilha de autoridades e uma responsabilização das autoridades constantemente. O que é que está aqui a acontecer ou o que é que eu vos queria trazer até aqui? Basicamente é um bocadinho o panorama daquilo que nós estamos a viver. No fundo, há aqui duas coisas que eu ainda não falei, mas que vou falar agora. Aliás, uma coisa em concreto. Aqui, eu não falei aqui destes pontinhos que estão aqui, nomeadamente este que parece uma chavezinha e este que é uma lua preta. Basicamente, ou lua negra, que é como ele se chama. Basicamente, estes dois pontos, quando nós chegamos aqui a 23 de março, eles estão muito próximos. E basicamente estes vão ser um dos grandes pontos-chave deste trabalho. Este ponto que se chama Lua Negra, que é esta luzinha escura que está aqui, é um ponto que trabalha os nossos medos. É um ponto cego da nossa... É como se fosse um ângulo morto que nós precisamos de lidar. E o Kiran, que é aquele ponto verde, basicamente ele fala-nos de um trabalho profundo de cura que está a ser feito e que já está a ser feito, neste caso na energia de Carneiro, e que basicamente dá aqui o mote daquilo que nós vamos ter que trabalhar. No fundo, todas estas questões e todas estas estruturas que estão aqui a ser devidamente dimensionadas, aquilo que vai acontecer ou aquilo que nos está a ser dado é um trabalho muito interessante, que é mexer com alguns medos muito profundos, alguns pânicos extremamente profundos.
e mexer com algumas questões que precisam de uma vez por todas de ser purificadas. Este ponto também nos leva aqui a uma questão extremamente importante, que é nós, do ponto de vista da nossa identidade, podemos agora reconhecer como estamos feridos e podemos, de alguma maneira, ativar aqui uma capacidade de cura que nós temos e de regeneração que nós temos para sermos capazes de trazer toda esta energia cá para cima, para trabalharmos esta mesma energia, para dimensionarmos esta força interna que nós temos, mas a única forma de o fazermos é mergulharmos dentro de nós, é mergulharmos profundamente dentro dos nossos medos. E daqui a pouco, quando eu estruturar estas coisas todas, já vou dizer um bocadinho aquilo que eu acho que pode ser feito ou como é que isto pode ser feito. Só aqui mais umas coisas que eu quero passar. E aqui vamos sair aqui um bocadinho deste ponto e vamos voltar aqui para vos dar aqui uma outra noção. Para quem assistiu à minha última palestra, portanto no final de 2019, e eu falei um bocadinho disto e dei aquilo que vos vou passar agora, que tem a ver com uma visão um bocadinho diferente, que é uma visão através do tarot. E, porque o tarot, embora seja uma ferramenta e trabalhe de uma forma um bocadinho diferente, mas as suas energias também nos afetam e também trabalham connosco. Então, o que é importante nós percebermos aqui? Basicamente, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é que nós, normalmente, em tarot, e para trabalharmos com a energia do ano, nós podemos dividir esta energia. E vamos dividir esta energia entre uma energia que está pertencente ao século que nós estamos a viver, que é o nosso século XXI, obviamente, mas que está dominado por uma energia 20, e o ano que nós estamos a trabalhar, que também é 20. Portanto, nós temos aqui duplamente uma energia 20, uma energia que está diretamente associada com a carta que eu mostrei logo no início, para quem aí tiver, que é a carta do julgamento. E a carta do julgamento, basicamente, fala-nos exatamente de um trabalho de despertar, de um trabalho muito profundo de resgatar a nossa essência e de nos elevarmos do ponto de vista daquilo que nós somos, morrendo e renascendo. Mas é um morrer e um renascer muito profundo, muito de alma. Por outro lado, o que esta carta nos apresenta, e é isso o grande trabalho que está a ser feito, é uma encruzilhada. Ele está-nos a dar uma encruzilhada extremamente importante para o momento presente. E é uma encruzilhada, neste caso, é uma encruzilhada dupla. Porque nós estamos com dois 20s. Este século, que é o século XXI, ele próprio é um século que está ligado a todo o trabalho, a todo um trabalho de resgate de quem nós somos, de um trabalho muito profundo de compreensão e de resgate daquilo que nós somos, de quem nós precisamos de ser. E aquilo que de alguma maneira acontece e que é extremamente importante de nós, de alguma forma, revermos, de trabalharmos, digamos assim, é que chegou o tempo de nós olharmos as coisas, olharmos as verdades que estão presentes, as coisas que estão à nossa frente, digamos assim, e de alguma maneira tomarmos decisões profundas. Esta carta é uma carta de despertar e é isso que nos está a ser dado como ofrenda, digamos assim, porque aquilo que eu considero é que neste momento o que nós temos em nós e o que nos está a ser dado efetivamente é uma oferta bastante grande do universo, ainda que, obviamente, isto não é aquela visão um bocadinho bacoca ou de que o vírus é a melhor coisa que nos aconteceu, porque não é de todo, mas ele tem um papel importante e obriga-nos aqui a trabalhar coisas muito profundas em nós. Ao mesmo tempo, se nós somarmos estes algarismozinhos todos, aquilo que vai trabalhar de alguma forma, é também uma soma, portanto, quando nós somamos, vamos ao número 4. E o número 4 é o número do imperador, que tem a ver com estruturas. Ele fala-nos de estruturas e de regras e ordem. Ao imperador compete, ou competia nos tempos áureos, criar as regras, decidir sobre a vida, decidir sobre a morte, decidir sobre as leis. E vejam uma coisa extremamente interessante, que de repente
há uma forte necessidade por parte dos governos em todo o mundo de assumirem as suas responsabilidades como legisladores, assumirem a frente da batalha, como na realidade essa é a sua função. Isto agora é uma à parte, mas é um bocadinho uma visão que eu tenho. No fundo, aquilo que nós, se calhar, precisamos também de perceber é que quem, na verdade, tem dominado a economia, o mundo, aliás, quem tem dominado o mundo não são os governos, não são os políticos, quem tem dominado os países não são os governos nem os políticos, mas sim as economias, as empresas, os grandes interesses económicos. E aqui não é conversa comunista nem nada do género, porque eu não sou de todo comunista, muito pelo contrário. Mas a realidade é que cabe aos governos preservar aquilo aquilo que eles representam. E o que eles representam, ao contrário do imperador que seria passado de geração em geração, mas os governos nos nossos dias e da forma como nós estamos estruturados, eles são a voz de um povo. Eles são representativos de um povo. Em teoria é isso que acontece. Mas na prática também. E por isso, a única forma de resolver este assunto é assumir o poder. Como é que isto nos afeta a nós? Da mesma forma, nós vamos ter que assumir o nosso poder. E nós vamos ter que entender muito bem qual é que é, e onde e como é que nós estamos a colocar, onde é que nós estamos a colocar e como é que nós estamos a colocar o nosso poder. Porque nós vamos precisar de assumir esse mesmo poder. E aqui não é uma questão de radicalismo, não é uma questão de anarquia, nem nada disso. Muito pelo contrário. É exatamente nós responsabilizarmos de uma forma extremamente profunda por todo o caminho que está a ser feito e por todo o caminho que é feito. E é isso que o Imperador nos pede durante este ano. E o Imperador é uma carta que está, este ano, 2020, e através do Imperador, nós vamos trabalhar duas energias paralelas. Duas energias que são dimensionadas por estas duas cartas, a morte e o louco. E a morte é uma carta de transformação. E vejam que, na verdade, para além do óbvio e direto que é a própria morte, que é isso que nos está a ser convidado a visualizar e a lidar, e são os números mais dramáticos com os quais nós lidamos, e porque se fosse só uma questão de infecção estava tudo bem, mas não, cria morte, mata. E a morte, do ponto de vista simbólico para a nossa sociedade e para o ser humano, é extremamente poderosa, porque a morte é um processo purificador e transformador. E, portanto, quando nós lidamos com a morte, e quando nós lidamos com o facto de haver um conjunto de pessoas à nossa volta, sejam muitas, sejam poucas, uma já é o suficiente, das quais ou que morrem, nós temos que lidar com uma coisa extremamente importante, que quando nós trabalhamos mal Capricórnio, nós começamos a achar que é nós sermos imortais do ponto de vista terreno. Nós não somos imortais do ponto de vista terreno e ainda bem. Mas há um legado que nós podemos deixar e já vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas a morte é talvez o ponto aqui, um dos grandes processos que nós vamos ter que lidar. E o que está a acontecer neste momento, e é extremamente interessante, embora triste, mas é extremamente interessante, que, por exemplo, uma das coisas que mais está a acabar por mexer connosco é, por exemplo, o estarmos impedidos de viver os lutos e de viver a morte de uma forma mais humana. E esta limitação do ponto de vista psicológico, do ponto de vista humano, do ponto de vista daquilo que é ser humano e da vivência na Terra, é extremamente marcante. E a nossa sociedade, as nossas gerações vão ter um papel importantíssimo, não é para rever isto, mas é para reajustar isto. E o reajustar não é criar uma coisa nova, é respeitar aquilo que realmente está a ser feito. Porque nós precisamos de voltar um pouco aquilo que são as nossas essências, até mesmo nesse tipo de processos, que são processos ritualísticos que nós perdemos ao longo dos tempos e que passaram a ser vividos de formas diferentes. E este processo ritualístico da morte é uma coisa extremamente importante do ponto de vista de trabalho. E então, o que é que aqui acontece? Acontece também que há um outro trabalho que está aqui paralelo a acontecer, que é o trabalho desta cartinha muito simpática que está aqui, que é o louco. E esta carta, para mim, é a carta que nos vai dimensionar o final, na verdade, o final, entre aspas, desta situação, que será mais ou menos por volta de 2022, sem alarmismos, está bem? Não significa que a doença vá durar até lá ou que o problema será
será até lá. Mas eu creio que 2022 será provavelmente quando, de alguma maneira, aquilo que precisava de ser feito já estava feito ou já está feito e vamos poder ter a oportunidade de avançar para uma nova aprendizagem ou para um novo caminho. O louco traz-nos um tópico que hoje em dia nós estamos a lidar de uma forma muito engraçada, ou que nos está a ser proposto de lidar de uma forma muito engraçada, que é a imprevisibilidade. O facto de deixarmos de conseguir controlar determinados fatores e de não sabermos ou de não conseguirmos ver mais à frente nos nossos próprios processos. Neste momento nós estamos a viver à quinzena na prática, podemos na realidade dizer que estamos a viver ao dia, porque esse é o grande propósito, é aprendermos a viver no agora, sabendo nos projetar para o futuro. E enquanto que o imperador fala-nos de controlo, fala-nos de estrutura e de controlo, o louco refere-nos um processo um bocadinho diferente. Ele diz-nos, sim, podes olhar para tudo lá para a frente, podes planear, podes estruturar, podes fazer o que tu quiseres, mas não fiques preso a isso. Não fiques estruturado. Reparem que se nós olharmos para a figura do imperador, nós vamos ver uma figura extremamente estruturada, extremamente pesada. E nós tornarmos isto, nós tornarmos demasiado presos às nossas estruturas, aos nossos bens, a uma suposta segurança, e de repente vem isto tudo e muda. Muda tudo aquilo que nós pensávamos que estava bem, muda tudo aquilo que nós achávamos que era imutável, e de repente temos que lidar com essa imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade, juntamente com processos muito profundos e emocionais que a morte nos traz, ela causa-nos uma quebra das nossas estruturas, uma desconstrução das nossas estruturas, e isso vai levar-nos a um ponto, que é o ponto deste julgamento, que nos diz assim, e aqui quero dar-vos uma dica muito importante, porque eu sei que isto, por norma, é às vezes uma problemática que acontece em muitas pessoas e que acontece nas nossas sociedades, que é como se nós neste momento estivéssemos a ser um bocadinho separados, ou como se houvesse aqui uma espécie de uma triagem, de alguma maneira. E aqui a triagem não é feita cegamente, nem é feita por merecimento. É feita por mérito próprio e por trabalho individual, e é constantemente possível andar para um lado ou para o outro. E que triagem é esta? Quando eu quebro as minhas estruturas e tenho que lidar com um conjunto de questões, a primeira coisa que eu sou ativado é nos meus medos, é nas minhas dúvidas, é nas minhas destruturações por completo. Das duas, uma. Ou eu estou a trabalhar em mim e tenho a capacidade de aguentar, mesmo com todas as oscilações, tenho a capacidade de aguentar e ir trabalhando o meu processo e fazendo o meu caminho na minha velocidade, no meu tempo. Não há pressas, só é preciso continuar a andar. Uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, não interessa. O que interessa é nós individualmente estarmos a fazer o nosso trabalho. Porque se não tivermos a fazer este trabalho, aquilo que vai acontecer é que nós vamos nos ver sem chão. E ao vermos sem chão, nós vamos ficar presos a uma densidade da matéria pesadíssima, que é tudo aquilo que na realidade temos que respeitar e faz falta, mas que não nos pode prender. E nós podemos pensar assim, tudo bem, isso é tudo muito giro, mas eu tenho que dar comida aos meus filhos, eu tenho que pagar as contas, etc. Sim, é verdade. E eu também tenho que fazer isso. Não filhos porque eu não os tenho. Mas também tenho que pagar contas, também tenho que viver, também tenho que comer. E o que acontece é, eu não vivo e nós não podemos viver em função das coisas da matéria. Temos que lutar por elas, temos que viver com elas, temos que lidar com elas e temos que trazer o melhor que possa existir para nós. Todos nós temos, na realidade, o direito, e por mérito próprio, se assim quisermos, mas temos o direito de ser extraordinariamente prósperos e ricos a todos os níveis, incluindo o nível financeiro. Mas não podemos em um único momento ficar presos a isso. Porque senão o que acontece é, eu vou completamente abaixo e não tenho nada onde me agarrar. E há sempre alguma coisa que é possível de ver de forma diferente. Porque se eu não tiver isso, se eu não tiver comida, se eu não tiver casa, se eu não tiver alguma coisa, eu vou ter que me mexer e vou ter que fazer aqui um conjunto de processos internos para recuperar aquilo que me falta, porque esses processos mostram um conjunto de coisas que eu preciso de fazer, incluindo, atenção, isto acontece também, incluindo as próprias questões profissionais.
Porque se eu fico sem trabalho, então eu tenho que rever algumas coisas. Se calhar é o espaço que eu necessito também para rever coisas, para repensar determinadas coisas. E esse processo é um processo extremamente doloroso, porque, obviamente, são estruturas que nos fazem falta do ponto de vista de sociedade. Mas, quando nós fazemos um trabalho interno, aquilo que acontece é que este julgamento que está aqui, este julgamento muito simpático, basicamente ele arranja-nos soluções quando nós menos esperamos que elas aconteçam. E isso é um trabalho extremamente importante que está disponível para nós fazermos. O que é que, e antes aqui de irmos a esta questão do caminho, quero só dar-vos aqui mais duas dicasinhas muito rápidas, para também não me esticar demais, mas quero dar-vos aqui duas dicasinhas muito rápidas em relação aqui a um processo, ao que é que ainda nós temos aqui pela frente durante este ano e o que é que, de alguma forma, só para complementar um bocadinho a informação que está disponível ou que vai estar aqui preparada para nós trabalharmos durante estes próximos meses. Só abrir aqui uma coisinha muito simpática. Ora bem, e o que é que então nós temos aqui para trabalhar durante estes próximos meses? Então, o que é que acontece? Voltando aqui um bocadinho e indo aqui um bocadinho para um bocadinho mais à frente, quero só dar-vos aqui uma dicasinha. No dia 21 de dezembro deste ano, vão acontecer um conjunto de coisas extremamente importantes. 6 meses antes, agora em junho, aquilo que vai acontecer é vai haver um eclipse no mesmo dia, ou muito próximo do dia do solstício, portanto, logo após o solstício há um eclipse. E esse eclipse é feito, eu se não estou em erro, tenho aqui o mapa, exatamente. Este eclipse dá-se aqui aos 0 graus de Caranguejo. E porquê que isto é importante? Porque o que é que tem acontecido nos últimos tempos? Durante os últimos ano e meio, nós estivemos a viver os pontos de eclipse e nomeadamente estes pontos que são os tais nodos que eu vos falei há pouco, tivemos a vivê-los na energia ou no eixo entre Capricórnio e Caranguejo. Esse ciclo está a terminar. E o que é que vai acontecer? Quando existir este eclipse, ele vai dar-nos um mote muito importante de transformação, de trabalho, que nos leva profundamente a nós olharmos para a forma como nós estamos estruturados e àquilo que realmente é importante para nós, a nossa casa, as nossas estruturas, do ponto de vista, nomeadamente, de nutrição e emoções. Da última vez que houve este eclipse, os eclipses têm um ciclo de cerca de 18, 19 anos. A última vez que houve este eclipse, toda a gente aqui, creio eu, pelo menos só mesmo se forem muito pequeninos, mas toda a gente aqui se lembra do que aconteceu, porque foi em 2001 e também no dia 21 de junho, e poucos meses depois o mundo mudava. E nós, na altura, para quem se lembrar daquilo que aconteceu, portanto, a queda das Torres Gêmeas, aquilo que foi a percepção com que nós ficámos foi que o mundo mudou. E mais uma vez, nós estamos perante exatamente a mesma energia, estamos perante uma vivência que nos está a pedir uma mudança do mundo. A grande questão que aqui está a ser colocada é como é que nós agora vamos querer mudar este mundo? Porque podemos mudar para manter as mesmas estruturas e mais cedo ou mais tarde isto vai arrebentar por completo, ou podemos mudar para um nível de esclarecimento e para um nível de trabalho, de projeção de fé e de valores para o concreto, de nós honrarmos a nossa fé e honrarmos os nossos valores de uma forma extremamente importante. Porquê? Porque o eixo destes pontinhos, que são os nodos lunares, aliás, eles vão passar para o eixo entre Gêmeos e Sagitário. E ao passarem para o eixo entre Gêmeos e Sagitário, nós vamos estar a trabalhar a mente, vamos estar a trabalhar a informação, vamos estar a trabalhar a nossa fé, vamos estar a trabalhar um conjunto de fatores que estão muito ligados a uma capacidade muito forte de adaptação e de construção, de alguma forma, da nossa realidade. Uma mutabilidade. Uma das coisas que mais tem feito falta no nosso céu, no nosso ar, é um modo que nós, em astrologia, chamamos de modo mutável. Nós estamos com muita energia cardinal, temos estado com muita energia cardinal, temos estado com muita energia fixa, que são as duas primeiras energias. A energia cardinal é uma energia de arranque, de fazer, de agir, de pôr coisas a mexer.
A energia fixa é uma energia de sustentabilidade, de aguentar, de suportar, mas falta-nos a capacidade de nos adaptarmos. E quando nós estamos a viver tudo isto, este eixo dos nodos vai transitar para dois signos extremamente importantes, que são dois signos mutáveis, trabalhando juntamente com um terceiro signo mutável, que é Peixes, e que nos vai permitir, então, ganharmos aqui alguma força de adaptabilidade e de ajuste, e é uma coisa extremamente inteligente, extremamente ligada à nossa mente. Reparem uma coisa, e nós já estamos a ter esses primeiros sinais. Reparem uma coisa muito interessante que é, e nós em Portugal somos expert nisto, nós somos os reis, os imperadores do desenrascanço mundial. De repente, nós vamos ajustar as empresas, ajustar a produção, nós vamos reinventar-nos por completo. E a grande questão é que essa reinvenção vai ter que se manter. Não no sentido de nos constantemente estarmos a reinventar, mas sim no sentido e no propósito dessa reinvenção ter um propósito, ter uma missão, ter uma dádiva. Esta reinvenção, que é uma reinvenção muito mental, muito aquilo que a nossa mente processa, aquilo que os nossos pensamentos fervilham, e o foco dessa mesma energia, porque a energia de Gêmeos é uma energia que tem a capacidade de nos tornar verdadeiramente, ou do ponto de vista simbólico, de nos tornar de alguma forma humanos, no sentido em que ela representa a capacidade da nossa mente se expandir, de se elevar para ganhar mais espaço, para ganhar mais informação, para construir coisas diferentes quando assim for o tempo, e ajustar o signo de Sagitário, que é um signo de fé, que é um signo de valor, que é um signo de liberdade. E a maior liberdade que nós temos não foi aquela que nos foi oferecida pelo 25 de Abril. Aquela que foi oferecida pelo 25 de Abril, que pelos vistos não é só em Portugal, mas em vários países. Mas essa liberdade é o exercer de uma vontade que foi posta em movimento e em prática. Por isso é que o 25 de Abril está sobre o signo de Touro. A nossa liberdade tem que ser posta na prática, porque senão ela passa a ser um simples idealismo puro, radical, fanático e completamente fechado em si mesmo. E, portanto, e infelizmente nós vemos isso no mundo, nós vemos isso a acontecer no mundo, onde os fanatismos, por exemplo, os fanatismos das mais diversas espécies, atenção, levam a que haja uma autodestruição muito profunda. E infelizmente nos dias que correm, infelizmente, e digo-vos isto de coração, para mim é o caminho, por exemplo, que quer os Estados Unidos, quer o Brasil, principalmente, estão a fazer neste momento. Infelizmente, nomeadamente em relação ao Brasil, mas acho que nada é por acaso e tudo aquilo que está a acontecer tem um propósito e tem uma missão maior que vai ser vista durante estes próximos tempos, espero eu, pelo melhor. Mas aquilo que eu vos quero dizer é que há aqui uma mudança de paradigma do ponto de vista da nossa própria evolução. E que mudança de paradigma na prática é esse? O trabalho de cuidarmos de nós, eles na prática, tudo aquilo que precisávamos de ver já está visto. Tudo aquilo que nos precisava de ser mostrado está mostrado. Reparem, de repente, é fantástico como é que ao ano de 2020, da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, basicamente ensinam-nos a lavar as mãos, não é? Portanto, é fantástico que isto aconteça nesta altura. Ensinam-nos uma coisa e dêem-nos uma dica importantíssima, que é que nós precisamos de cuidar do nosso corpo, de tratar da higiene do nosso corpo físico, que é uma forma de de limpar ou de evitar este vírus, mas há muitas outras higienes que precisam de ser colocadas em prática. E a higiene da mente, Gêmeos e Sagitário, a higiene da mente é extremamente importante. A higiene do coração, das emoções e dos sentimentos é extraordinariamente importante. E por isso eu considero que os próximos anos nos vão trazer um grande crescimento e uma grande evolução de tudo o que tem a ver com as artes, as linguagens e as ciências humanas, aquelas que nos ligam ao indivíduo e que nos fazem compreender-nos a nós mesmos. Onde, eu já disse isto a várias pessoas, onde eu acho, por exemplo, que a psicologia, onde mesmo a astrologia, serão ferramentas e serão
ideais e ideias extremamente importantes de serem desenvolvidas e que vão precisar de evoluir e vão precisar de crescer também, assim como o tarot e outras, muitas outras. Mas o que é importante aqui é nós percebermos que existe este ponto de evolução. E este ponto de evolução, que é este eclipse, vai nos levar aqui a um outro ponto extremamente importante, só para dar aqui este último tópico antes de passarmos para a parte que é mais prática e que eu acho que é muito importante, que é, quando nós chegamos a 21 de dezembro, onde nós vamos viver o solstício de inverno, pelo menos no hemisfério norte, nós vamos também viver, nessa mesma altura, uma coisa extremamente importante, que é esta conexão entre o Júpiter e o Saturno no signo de Aquário e uma ativação plena da energia de Aquário durante os próximos anos. Por que esta conjunção é tão importante? Porque do ponto de vista daquilo que é os grandes movimentos sociais e a grande consciência social, nós vamos abraçar uma evolução, uma saída total de uma energia que nos dominou durante os últimos 250 anos, mais coisa, menos coisa, que é a energia que foi estas conjunções, 200 anos, 200 e poucos anos, estas conjunções entre Júpiter e Saturno, que são dimensionadores sociais, deram-se sempre em signos de terra e, portanto, deram-nos a capacidade de lidar com a matéria e de estruturar a matéria e de evoluir com a matéria. Porque aquilo que nos foi oferecido nos últimos 200 anos foi uma capacidade extraordinária de evolução e que nós devemos honrar e respeitar de uma forma absolutamente gigantesca. Veja-se uma coisa importante que é a humanidade evoluiu tanto nos últimos 200 anos, se calhar tanto quanto tinha evoluído em 2, 3, 4, 5 mil anos. Portanto, nós temos a capacidade de fazer coisas absolutamente maravilhosas. Agora, não podemos é fazer ao custo de nos destruirmos. E quando nós mudamos o paradigma e passamos para o elemento ar, aquilo que vai acontecer é que nós vamos ser, e nomeadamente com esta abertura, que é a abertura mesmo formal, porque já tivemos uma conjunção entre o Júpiter e o Saturno em signo de ar, mas já foi em 1986, se não estou em erro. Em 1981, desculpem. Em 1981. Mas essa tem aqui uns contados um bocadinho diferentes. Esta é a entrada mesmo desse novo ciclo, desse novo paradigma. E esse novo paradigma, basicamente, é um paradigma de uma profunda e absolutamente extraordinária elevação intelectual, conceptual, mental, artística, tecnológica, a todos os níveis. A nossa mente, nos próximos 200 anos, a mente humana, vai ter a capacidade absolutamente extraordinária de evoluir de uma forma como já não se via há muito tempo. Porque, se nós pensarmos um bocadinho, a última vez que nós tivemos estas conjunções em ar foi por volta de 1200, 1300, que é uma altura, e durante um bom tempo, portanto, vai abarcar o início daquilo que nós chamamos de Renascimento, e, portanto, basicamente, aquilo que está a ser-nos proposto é uma evolução do ponto de vista social, humana, baseada na nossa mente, nos nossos conceitos, nas nossas ideias e em tudo aquilo que é a nossa individualidade. No fundo, é aquela tal transição que nos está a ser oferecida, que é aquela coisa que nós falamos muito da transição para a era de Aquário. É um pouco isso que nos está aqui a ser dado como um degrau importante para chegarmos lá, que é, nós não podemos chegar à era de Aquário sem termos a percepção concreta de tudo aquilo que foi feito para trás e de que nós estamos, na verdade, num nascer do dia. Porque as últimas eras, as últimas 6 eras que nós vivemos, os últimos processos gigantes que nós vivemos e os últimos milénios, chamamos assim, foram de um mergulhar na nossa sombra humana para podermos elevar-nos na nossa essência espiritual, na nossa essência enquanto espírito. E isso não é uma coisa global em que de repente chegam os extraterrestres, aterram aqui a nave e dizem assim, vá, agora quem quiser vem connosco que a gente vai levá-los para casa. Não, não é isso. Mas é a capacidade de nós nos compreendermos de um ponto de vista extraordinariamente humano. E é isso que a partir daqui nos vai ser proposto trabalhar. E por isso o ano 2021 vai ser um ano extremamente importante para todo este processo.
e eu já vou dar uma dicasinha sobre o trabalho que nós precisamos de fazer, mas vamos voltar aqui para avançarmos rapidamente, para não nos esticarmos demais. Então, o caminho que nós temos pela frente é um caminho que eu acho que é extremamente importante, extremamente forte, e que, para mim, e agora aqui entrando naquilo que é realmente onde eu queria chegar, mas acho que era importante fazer toda esta integração, aquilo que para mim são as chaves de todo o processo que nós estamos aqui a trabalhar. Eu já fui falando um bocadinho delas, mas agora vou falar um bocadinho de um ponto de vista individual, daquilo que cada um de nós tem a capacidade ou terá a responsabilidade para trabalhar durante estes próximos tempos. Então, a primeira delas é trazida pela energia de Capricórnio. Foi a primeira energia para este processo, para mim, a primeira energia a ser trabalhada, ou que nos foi dada a trabalhar, porque, na verdade, o ponto-chave aqui é a entrada de Plutão em Capricórnio em 2008. E Capricórnio traz-nos estes pequenos tópicos, e pequenos grandes tópicos. E aquilo que eu acho que cada um de nós agora precisa de fazer é, e eu aconselho a fazê-lo de uma forma matéria, ou seja, se calhar está na altura de encontrar aqui um caderninho, de escrevermos algumas coisas, de construirmos algumas coisas, de não ficar só no nosso imaginário, na nossa mente, mas sim nós sermos capazes de colocar isso na prática. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para colocar na prática é trabalhar a materialização, a concretização. E a primeira forma de concretização é a escrita, que é um compromisso que nós precisamos de encontrar. E então, o que é que nós precisamos de fazer? Primeiro que tudo, e olhando aqui, não vamos olhar, a partir daqui, não vamos olhar para o que o mundo está a passar. Não é uma questão do que o mundo está a passar. Isso nós já entendemos e agora eu quero é passar para o que é que cada um de nós tem disponível para poder trabalhar. A primeira coisa que nós temos que pensar e que fazer é assumir, sermos capazes de assumir a responsabilidade da nossa própria vida. Entender o que é que até aqui nós estivemos a fazer e entender quais são os compromissos que daqui para a frente nós também vamos querer abraçar e que também vamos querer desenvolver. Para quê? Para encontrarmos verdadeiramente um trabalho extremamente importante, que é o trabalho do legado. Quando nós largamos a matéria, porque nós vamos ser obrigados a largar todo o tipo de matéria, todo o tipo de condição material, largar o vício, largar a dependência. Em termos do tarot, as cartas do tarot, nomeadamente os arcanos maiores, têm ligação com os signos. E a energia de Capricórnio é uma energia que está ligada a uma carta extremamente simpática, que é o Diabo. E o Diabo é uma carta absolutamente maravilhosa, mas que nos coloca perante uma questão que é a forma como eu uso o meu poder. E eu posso, com muita facilidade, ficar preso a esse poder, ficar completamente condicionado a este poder. E então é muito importante nós termos a noção de que a matéria é um meio, um veículo é um veículo extraordinariamente importante que nós devemos honrar, respeitar, amar, dimensionar de uma forma maravilhosa e brutal, mas é um caminho. Não é o caminho, nem é o fim. É um caminho para que nós possamos deixar um legado que vai sendo aperfeiçoado e que nos vai permitir evoluir enquanto humanidade. No fundo, é nós percebermos, e aqui é a integração daquilo que nós somos, porque o signo complementar de Capricórnio é o signo de Caranguejo. E o signo de Caranguejo pede-nos exatamente esta compreensão das nossas raízes, que é uma coisa que nós perdemos, a noção de onde nós vimos, o respeito pelas nossas origens. Não é o amor fechado e o respeito a Capricórnio como se vivia até há uns anos, de que se é da família nós temos que respeitar muito e temos que falar com a família. Não é isso. É sermos capazes de honrar essa ancestralidade absolutamente maravilhosa que nos criou, que nos gerou e que nos fez chegar até nós estarmos aqui. Se cada um de nós existe, é porque houve um conjunto de gente atrás de nós que nos proporcionou as condições para que nós pudéssemos existir. E quando nós honramos isso, nós percebemos a nossa profunda responsabilidade e o profundo compromisso que nós temos para com essa mesma linearidade e para com todos aqueles que vêm à nossa frente. E não estamos só a falar da nossa família de sangue, estamos a falar de todos aqueles que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, estão ligados a nós. E então é muito importante nós termos esta
esta condução da nossa vida. E há uma coisa importante que é, e esta palavra direção eu pus aqui de propósito porque ela tem dois sentidos para mim. Por um lado, a direção de nós sermos dirigentes da nossa própria vida, de nós sermos os verdadeiros diretores do nosso caminho, mas também de percebermos qual é a direção que nós queremos fazer na nossa vida neste momento. E isto não é tipo fórmula mágica. Isto não é de repente, porque eu penso nestas coisas, elas vão se materializar. Não. Capricórnio é terra. Okay? E como Capricórnio é terra, vai exigir que vai-me passar uma fatura e vai-me exigir que eu faça alguma coisa com isso. E há um ponto importantíssimo, que é esta questão, este último ponto, que é a autoridade. E há aqui uma coisa muito importante que nós devemos pensar, que é quem são e como é que nós lidamos com a autoridade nas nossas vidas. Quem são as autoridades? E o que é a autoridade? A autoridade é algo que nos dá regras, que nos dá estruturas, que nos condiciona de alguma maneira ou que nos orienta de alguma maneira. A quem é que eu respondo? Primeiro que tudo, a quem é que eu respondo? Porque em muitas situações da nossa vida, e aqui eu aconselho-vos a fazer um caderno super elaborado e super giro com os vários temas da vossa vida, e olhem para as várias áreas da vossa vida e percebam quem é que manda nessas áreas. Okay? Quando vocês entram numa relação, ou quando estão numa relação, ou na relação em que vocês estão, quem é que manda em vocês dentro dessas áreas? Não é quem é que manda na relação, atenção. Porque isso já se sabe que é sempre as mulheres, no caso de... Pronto, não é? Mas é no sentido de quem é que manda na relação? Sou eu? Eu mando em mim dentro desta relação? Eu sei quem é que eu sou? Eu tenho essa identidade bem construída? Ou na realidade eu respondo a uma autoridade qualquer? Dentro do meu trabalho, a autoridade, eu tenho autoridade sobre mim mesmo. Eu estou a fazer aquilo que eu quero. Eu estou a fazer o caminho que eu quero fazer. Ou eu estou simplesmente a deixar-me levar por outras autoridades. E aqui não estamos a falar de nós temos todos que ser chefes. Atenção, não é nada disso. Estamos a falar de um ponto de vista simbólico e profundo. Nós temos é que perceber quem é que governa a nossa vida. Nas várias áreas. E principalmente quem é que governa a nossa vida naquilo que se passa na nossa cabeça e naquilo que se passa no nosso coração. Porque estes são os dois pontos de consciência que nós precisamos de respeitar. Porque se nós tivermos o trabalho da autoridade mal feito, aquilo que vai acontecer é que eu vou perder a noção, vou perder o contacto com a realidade daquilo que eu sou e vou passar a responder a uma coisa qualquer que não é aquilo que eu quero fazer. E, portanto, perco direção, não vou cumprir legado absolutamente nenhum, porque não vou cumprir o meu legado, vou cumprir o legado de outra pessoa qualquer, não me vou responsabilizar pela minha vida e vou-me tornar uma vítima. Okay? E nós não queremos isto. E todos estes conceitos e muitos mais que estão associados à energia de Capricórnio estão a ser trabalhados há muito tempo através do planeta Plutão a passar lá, que esteve a desconstruir, a destruir estas questões e a trazer todos os podres, tudo aquilo que estava mal estruturado cá para cima. Teve a ser trabalhado durante todo este tempo com uma reestruturação profunda feita através do nosso amigo Saturno, que é importantíssimo do ponto de vista do nosso trabalho, e teve a ser amplificada, teve a ser trabalhada das mais diversas formas nos últimos tempos. A segunda energia que foi ativada e que nós precisamos de compreender também, porque, a meu ver, isto é um pequenino, um ligeiro à parte muito rápido, a forma como os passos que eu vou-vos dar aqui, estas chaves que eu vos estou a dar aqui, elas estão na ordem de que foram ativadas. E, portanto, do ponto de vista dos céus, e como elas foram ativadas desta forma, a meu ver, pode ser também uma forma interessante de nós fazermos este percurso. Primeiro nós precisamos de fazer este trabalho de compreensão e de aceitação, porque isto é um grande e profundo trabalho de compreensão daquilo que é todo o percurso que nós precisamos de fazer, ou tudo aquilo que nós fizemos até aqui, para onde é que nós estamos a nos dirigir. O trabalho que vem a seguir é o trabalho de aceitação, que é a ativação do signo de Peixes. E o signo de Peixes é uma coisa que os seus temas são um conjunto de temas que nos estão a ser muito apresentados agora. O trabalho da compaixão, o trabalho da entrega, é um trabalho extremamente importante. Neste momento é preciso uma profunda compaixão por todos os processos que nós estamos a viver e por todos aqueles que estão à nossa volta. Não só por aqueles que passam dificuldades,
mas também por aqueles que estão na linha da frente e por nós mesmos, porque nós também temos um papel ativo em todo este processo. E nas nossas vidas, nós temos que perceber se nós somos compassivos connosco e com os outros. E temos também que perceber até que ponto nós nos dedicamos, nós nos devotamos. Esta entrega poderia estar ali ligada à devoção. Como é que nós nos devotamos ao mundo, à vida, à nossa própria vida? Será que estamos em total abertura de coração perante a vida? Será que estamos a fazer e a caminhar nos caminhos onde nós realmente nos sabemos entregar e nós nos podemos entregar? E há uma coisa muito importante que está diretamente ligada à energia de Capricórnio, porque a energia de Capricórnio é uma energia de responsabilidade e é uma energia de exigência. Nós precisamos muito de aprender a ser tolerantes connosco. Talvez as coisas mais importantes que nós neste momento precisamos de fazer e durante estes próximos tempos precisamos de fazer é sermos muito tolerantes connosco e com os outros. E no nosso caderninho, se calhar, é uma boa altura ou é um bom momento para pegarmos e percebermos ao que é que nós nos estamos a entregar, até a que nível é que nos estamos a entregar, se é uma coisa mesmo de coração ou se é outra coisa qualquer, e se na verdade, perante nós mesmos e perante os outros, nós estamos a ser tolerantes. E tolerância aqui não é sermos totozinhos e aguentar tudo e mais um par de botas. Às vezes é também pôr um travão ao fundo e dizer, olha, não, ok? Ainda que este trabalho em peixes é um trabalho difícil, mas eu preciso de fazer um trabalho de aceitação, no sentido de olhar para o outro e tolerá-lo, ser compassivo para com o outro e com os seus processos, o que não significa que eu tenho que o tolerar em tudo aquilo que ele é. Eu tenho que o tolerar, ou tenho que dar um nível bastante forte de tolerância no sentido de o compreender e de o aceitar como ele é. Uma das coisas extremamente importantes que nós precisamos de fazer a partir daqui é deixarmos de viver em função seja do que for. E como tal, precisamos de ser muito tolerantes connosco, porque vamos ver muitos erros nossos e vamos ver como nós desperdiçamos muita energia com quem não tem absolutamente nada a ver com a nossa energia. E outra coisa muito importante, ou dois outros pontos muito importantes, é uma vivência espiritual. E espiritual não é ligar ao tarô, à astrologia ou outra coisa qualquer. Não. É um trabalho muito profundo de reconhecermos-nos como espíritos. E eu digo isto há muito tempo e falo disto muitas vezes, mas o reconhecermos aqui como espíritos significa nós sermos capazes de aceder àquilo que nós vulgarmente chamamos a nossa centelha divina. É olharmos para nós e percebermos que nós pertencemos a um todo, mas temos uma individualidade que vai ser um dos passos que nós vamos falar. Mas é, acima de tudo, reconhecermos na capacidade extraordinária que nós temos e que quando, do ponto de vista individual, nós temos essa percepção e quando cada um de nós tem essa percepção, nós conseguimos ligar-nos de tal forma que podemos mover o mundo. Isto não é uma questão idílica, não é uma questão de vivências estranhas, não é nada disso. É uma questão muito profunda de sermos capazes de transcender em nós mesmos. No meio deste problema, porque o trabalho que está a ser feito em peixes é um trabalho de Neptuno. E Neptuno é um planeta complexo do ponto de vista de trabalho, muito complexo. E o que é que acontece? O trabalho que nos está a ser proposto é também de percebermos onde é que nós somos mestres na arte da fuga, onde é que nós vivemos muitas ilusões, onde nós temos uma certa tendência para o escapismo. E é preciso nós olharmos para os nossos processos e tentarmos perceber do que é que nós fugimos no fundo. E sermos muito compassivos e muito tolerantes connosco nessas mesmas questões, porque elas por norma representam feridas muito profundas que estão abertas e que vão precisar de ser curadas. Mas quando eu trago isso cá para cima, eu tenho a possibilidade de ver essas mesmas feridas. E então, a chave seguinte que nós vamos trabalhar tem a ver exatamente com isso, porque tem a ver com o signo de Carneiro, que é um signo que está a ser trabalhado através da energia do planeta que é Quiron, que é um curador que nós temos disponível, é uma ferida kármica que nós vivemos do ponto de vista individual, mas que tem a ver com questões e processos coletivos que nós estamos a viver. E ao estar em Carneiro, ele está-nos a pedir uma coisa, que é termos a coragem de olharmos para todas essas coisas que tiveram nos dois pontos para trás. De perceber onde é que eu não me estou a responsabilizar, de perceber em que é que eu estou a ser demasiado exigente, em que é que eu não estou a ser tolerante comigo,
da forma como eu me estou a massacrar, como eu me estou a castigar, as culpas, Capricórnio tem muito a ver com culpas, as culpas que eu carrego que não são minhas, todos os processos que eu preciso progressivamente de libertar em mim para me afirmar naquilo que eu sou. E Carneiro é um signo que nos pede ação, que nos motiva à ação. Coragem é agir com o coração. Eu tenho que agir com o coração. Eu tenho que ser através do coração. E por isso eu pus estes dois tópicos, porque isto é uma coisa que nós precisamos agora de olhar no nosso caminho. Viver, onde é que nós estamos a viver ou a sobreviver? Que processos ou padrões de sobrevivência que nós ainda estamos a carregar em nós? Que processos ou padrões de sobrevivência nós estamos ainda a alimentar em nós? De onde é que eles vêm? Onde é que eles foram originados? Como é que nós os podemos curar? Dou-vos uma dica. Curamos através do processo anterior de muito amor, de muita tolerância, de muita compaixão, mas sempre através de uma responsabilidade que está por trás. Só assim é que eu consigo fazer este trabalho de purificação desses mesmos processos. E é isso que me leva a este último pontinho, que é ser. Será que eu estou mesmo a ser ou simplesmente estou a existir? E, mais uma vez, relembro que, infelizmente, no meio destes processos há sempre quem fique para trás. E nós não podemos ser compassivos em excesso, no sentido de estarmos sempre a travar a nossa própria vida para agarrarmos os que querem ficar lá atrás. Eu não posso salvar quem não quer ser salvo. Mas eu tenho a capacidade de, e tenho a obrigação de, através desta energia, acender este fogo, porque Carneiro é um signo de fogo, acender este fogo e acender este meu fogo e tocar os corações dos outros, estender as mãos, ir onde é preciso, onde eu sinto que tenho que ir também. Porque essa é que é também a questão, eu tenho que ir onde eu sinto que tenho que ir, e porque às vezes eu tenho que aprender alguma coisa de lá também. Mas eu preciso de fazer esse trabalho. Eu preciso de perceber onde é que eu estou a ser e onde é que eu estou simplesmente a existir. E nada disto, nada, atenção, isto é extremamente importante, nada disto vai ser feito ou deve ser feito através de processos malucos de agora acabar com tudo e largar o trabalho, não sei o quê. Não. Porquê? Porque a chave seguinte é touro. E a chave de touro, ela não pede esse trabalho de loucura total. Ela pede um trabalho de calma, de paciência. E porquê? Porque eu preciso de avaliar um conjunto de coisas. E a primeira coisa que eu tenho que avaliar é o valor. O valor das coisas na minha vida. O que é que eu estou a valorizar? E que valor é que tem, perdão, cada coisa na minha vida? Que valor é que eu estou a dar aos outros, às situações e a mim mesmo? E como é que esse valor alimenta as minhas estruturas? E como é que eu estou a lidar com os meus recursos? E quando eu digo aqui recursos, não estamos a falar de recursos financeiros, estamos a falar de recursos pessoais, do meu poder pessoal. O Urano ao estar em Touro, desde há algum tempo, portanto desde há 2 anos mais ou menos, de uma forma mais concreta há um ano e pouco, mas ele está a quebrar estas mesmas estruturas, ele está a pegar numa rocha e está a partir as cascas. Então é preciso nós vermos onde é que nós também de alguma forma estamos cristalizados e onde é que nós estamos agarrados, porque quando eu trabalho mal estes tópicos, eu cristalizo, eu crio carapaças. Então é preciso lá no caderninho também perceber onde é que eu cristalizei, do que é que eu estou dependente, ao que é que eu estou apegado. Para quê? Para quebrar, para perceber que essas estruturas, se elas não estiverem devidamente bem fundadas, elas estão-se a quebrar. E eu preciso de perceber se eu quero estar dentro desse prédio que vai ruir ou se eu prefiro estar cá fora. Porque há partes da nossa vida que precisam de ruir muitas vezes. Não precisam de ser coisas concretas, atenção. Podem ser tão simplesmente coisas das nossas ideologias, da nossa forma de estar, da nossa forma de trabalhar, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, estruturas que estão mal fundadas, que não têm os devidos alicerces. E os alicerces têm a ver com tudo aquilo que está para trás. Portanto, onde é que eu me estou a responsabilizar, onde é que eu me estou a construir, como é que eu me estou a alimentar, etc.
Como é que eu estou a dar valor a tudo isto de forma a exercer o meu verdadeiro poder? Para quê? Para eu ser um fertilizador da minha própria vida. Touro, quando vocês veem aqui este símbolo de touro, vocês podem remeter-se, por exemplo, àquilo que acontece nesta altura, embora nós estamos em casa e não vemos, mas isso não interessa nada, mas quando as sementes, ou quando as plantas, aliás, as flores, começam a criar aqueles bulbos que vão, que dão origem às flores e que dão origem depois às sementes todas que lá estão. Porquê? Porque é o tempo da fertilização. Então nós chegamos a um tempo onde é preciso percebermos onde é que nós estamos a fertilizar e o que é que nós estamos a fertilizar. E isto é um respeito profundo pela nossa capacidade fertilizadora. É um respeito profundo pelo nosso corpo também e pela nossa energia. Por exemplo, uma coisa tão simples quanto isto, a humanização e o poder, a energia que eu uso, do ponto de vista até mesmo das minhas relações mais íntimas. O signo complementar da Touro é Escorpião, que me fala da intimidade, que me fala da entrega de profunda. E eu, através da Touro, eu fertilizo a mim mesmo e fertilizo o outro. Okay? E é preciso perceber muito bem como é que eu faço isso. E, e é necessário fazer esse trabalho de fertilização, porque agora é o tempo de eu fertilizar estas mesmas sementes que eu vou querer plantar. Porque estes eclipses que eu vos falei há pouco, eles são todas oportunidades, esse e mais, são oportunidades que nós temos de plantar sementes extremamente poderosas. Se quiserem um bocadinho desta energia, peguem e a cada lua nova, ou até mesmo nos eclipses solares principalmente, plantem sementes. Digam, escrevam as vossas intenções, coloquem-nas de coração para perceberem exatamente e para alimentarem aquilo que está no trabalho ou no nosso caminho. E esse passo é extremamente importante. Porquê? Porque há aqui um outro trabalho importantíssimo que vai ser feito principalmente a partir, ou com mais intensidade a partir do final do ano, que é o trabalho de nós nos unirmos a nós mesmos e de percebermos uma coisa extremamente importante, que é esta energia de Aquário, que é a energia da nossa unicidade, da nossa humanidade. Eu acho que é extremamente importante, e eu acho que tudo isto nos está a ensinar exatamente essa questão, que é o verdadeiro conceito de humanidade através de um respeito muito profundo por estes tópicos. A individualidade. Eu preciso de puxar o melhor de mim. De repente nós temos pessoas à nossa volta, e todos os dias estas notícias chegam até nós, nós temos pessoas à nossa volta que estão a reinventar-se e estão a dar o melhor delas. Estão a descobrir, às vezes, até mesmo capacidades extraordinárias dentro de si. Também o trabalho de solidariedade. Solidariedade não é ajudar os pobrezinhos. Solidariedade é nós percebermos que estamos todos juntos num caminho e que nos podemos ajudar uns aos outros. Mas isso não pode ser feito, eu não posso fazer este trabalho de solidariedade sem respeitar a minha individualidade. Porque eu não posso travar o meu caminho para ajudar o outro. Eu posso ajudar o outro enquanto faço o meu caminho. Eu posso estender-lhe a mão, eu posso tirar-lhe uma corda e dizer: vem comigo que eu ajudo-te. Agora, eu não posso fazer o caminho do outro. E a realidade é que nós construímos uma sociedade muito focada nisso, muito focada em fazer o caminho que é o certo, o caminho que era dos pais, o caminho que a sociedade espera de nós, o caminho disto, daquilo, do outro, menos o nosso. Porquê? Porque é perigosíssimo para uma sociedade baseada em estruturas de poder, é perigosíssimo que nós possamos pensar por nós mesmos e extrair a nossa individualidade. Porque quando nós fazemos isso, ganhamos um poder absolutamente extraordinário. E mais, há aqui um trabalho muito importante que é o reduzir um bocado as estruturas de forma a podermos viver e trabalhar mais em comunidades. Nós perdemos esta capacidade. Nós deixamos de conhecer e de falar com os nossos vizinhos, deixamos de conhecer o nosso bairro, deixamos de perceber aquilo que existe à nossa volta, todos nós, sem exceção, ok? E deixamos de perceber as necessidades da comunidade. Quando a comunidade funciona, problemas como aquele que nós estamos a viver são mais fáceis de serem resolvidos, porque a comunidade tem uma capacidade de autoajuste muito interessante e muito
muito básico no bom sentido. É uma estrutura que está no nosso entendimento e que nos permite facilmente trazermos o melhor de nós, porque dentro da comunidade cada um tem um espaço próprio e dentro da comunidade cada um pode dar o melhor de si e trabalhando todos em conjunto, as várias comunidades podem ajudar os processos a desenvolverem-se mais facilmente. E este trabalho é extremamente importante, porquê? Porque é o trabalho que nos vai ser proposto durante os próximos tempos. Na realidade, eu acho que este trabalho que está a ser feito é um trabalho, ou tudo aquilo que nós estamos a viver é uma dádiva de entendimento, não é a melhor coisa que nos aconteceu, não sou dessa filosofia, mas é uma dádiva de entendimento, de compreensão de nós mesmos e de nos ajudar a fazer aqui alguns processos mais internos e profundos. Só uma última coisa em relação ao signo de Aquário. Aquário também nos pede uma coisa muito interessante, que é a definição de limite. E essa é uma coisa muito importante que nós precisamos de fazer. Reparem que, de repente, nós somos confinados às nossas casas, onde temos que lidar com as várias pessoas, onde passamos a fazer um trabalho diferente, estamos a lidar com as pessoas à distância. E uma das coisas que, de certeza absoluta, uma boa parte de vocês neste momento encontra dificuldade é em criar limite do ponto de vista profissional. Por exemplo, estar a trabalhar muito mais, ser um trabalho muito mais cansativo, perder uma noção até do próprio limite. E esse é um ponto muito importante que vai precisar de ser trabalhado. Até porque aquilo que nós vamos ser propostos a viver é o reconstruir de uma normalidade que vai pedir também esta definição do limite. Quais são os passos, então, que todas estas chaves nos permitem? Eu pus aqui alguns pontos que acho que são importantes e estamos mesmo quase a terminar. E peço um bocadinho de desculpas por me ter esticado, mas já estava à espera um bocado que isto esticasse assim um bocadinho. Mas acho que vale a pena perante o momento que nós estamos a viver. Primeiro que tudo, este processo é um processo que tem que ser vivido de dentro para fora. Este processo não é um processo onde nós podemos continuar a viver os processos lá à espera que o Primeiro-Ministro resolva, ou o Presidente resolva, etc. É um processo que tem que começar dentro, porque se nós fizermos este trabalho de dentro para fora, aquilo que vai acontecer é que nós ganhamos aqui um conjunto de ferramentas internas que nos vão permitir pôr tudo em prática, tudo em marcha. E influenciar de uma forma muito mais concreta estas mesmas estruturas que estão à nossa volta. Reparem o próprio processo em si, e eu acho que se nós estivermos um bocadinho atentos a tudo, e eu não vou sequer conseguir falar de metade das coisas que gostaria, mas pensem um pouco, olhem para o processo que nós estamos a viver, olhem para o vírus, olhem para o processo, olhem para esta porcaria toda que está a acontecer. E eu ia dizer outra coisa, mas não posso dizer. Mas olhem para isto tudo e vejam isto de uma forma simbólica. Reparem que nós fomos levados, ou está-nos a ser pedido, de estarmos dentro de casa, de estarmos em quarentena, de estarmos mais confinados, de cuidarmos de nós, cuidarmos das nossas casas, percebermos, estamos a aproveitar para limpar porcarias e não sei o quê, quem tiver tempo para isso, ou para lidar com as questões da casa, lidar com os miúdos, tratar das coisas, estar mais tempo. E isso é um trabalho desafiador, porque é difícil de fazer, porque obriga-nos às vezes até a lidar com alguns monstros que estão dentro de casa, porque nós guardamos imensos fantasmas e monstros dentro de casa. É um trabalho de muita tolerância. Okay? Dentro deste processo nós precisamos de ser tolerantes uns com os outros, precisamos de ser tolerantes connosco, porque há momentos em que nós vamos cair, há momentos em que nós vamos ficar muito chateados, há momentos em que nós vamos ficar tristes, há momentos em que nós vamos estar desesperados, há outros momentos em que vamos parecer bipolares e no momento seguinte estamos ótimos e felizes e contentes. Faz parte. Faz parte. Nós estamos todos neste processo. É um processo de tolerância extremamente importante que é necessário. Depois, a serenidade. Uma das coisas extremamente importantes que nós precisamos agora ter em atenção é que este processo pede-nos muita serenidade. E a serenidade vai-se conquistando ao longo do tempo. Por isso, este processo é um processo lento, ok? E essa é uma das coisas que nós temos de ter muito presente. Eu já vou responder a uma pergunta muito concreta, que é, afinal, quando é que isto na prática termina? Mas a serenidade é uma das coisas que nós vamos ter que ir conquistando ao longo do tempo. E para o fazer é preciso termos muita calma, ok? Muita calma
porque este processo é um processo que é longo e não poderia ser de outra forma, porque o objetivo dele, a meu ver, é um trabalho de transformação muito profunda, global, de tudo aquilo que nós somos, de alguma maneira, e a forma como a sociedade está estruturada, e os empregos, etc. Portanto, tudo isto vai ter que ser feito com muita calma para que seja bem feito. E para isso nós precisamos também, e este é um ponto extremamente importante, de ter muito foco e muita atenção a tudo aquilo que se está a passar. Não só exteriormente, como connosco. Okay? Por exemplo, uma das coisas que normalmente está a acontecer e que acontece com muita facilidade é a quantidade gigantesca de notícias com que nós estamos a ser bombardeados e, nomeadamente, daquilo que agora se chama as fake news. Portanto, quando nós, e basta nós passearmos um bocadinho pelo Facebook e nós vamos ver a quantidade de gente, e gente até que nós achávamos que não o iria fazer, a partilhar coisas que nem sequer verificam na realidade. E então é preciso nós ouvirmos as coisas, lermos as coisas, mas com muito foco. E este foco e esta atenção têm que vir da mente e têm que vir do coração. É um trabalho de consciência que tem que ser feito. E a consciência constrói-se entre a cabeça e o coração. Okay? É um trabalho muito profundo que nos eleva, mas que ao mesmo tempo pede enraizamento, pede conexão. E então este foco é muito importante porque é muito fácil nós nos dispersarmos durante este tempo. Depois o cuidar dos corpos. E porquê que eu pus aqui corpos? Porque nós vamos ter que cuidar dos nossos vários corpos. Na prática nós temos 4 grandes corpos, e temos aqui que ter em atenção a outros corpos, nomeadamente o corpo terreno, a terra. Okay? A terra é um corpo que nós precisamos de cuidar e de respeitar. E veja-se, por exemplo, que bastou algumas semanas de uma travagem a fundo e a terra, muito rapidamente, começou a fazer o seu processo de regeneração dentro daquilo que ela pôde, dentro daquilo que é possível, e notam-se logo modificações. Mas nós precisamos cuidar dos corpos, precisamos cuidar do corpo físico, sem dúvida nenhuma, e este é extremamente importante, porque um dos problemas que está aqui a acontecer é que o nosso nível imunitário, embora isto não seja uma condição a 100%, atenção, mas o nosso nível imunitário faz diferença no meio desta história, porque permite ao nosso corpo responder de forma diferente e estar preparado. Uma das coisas mais extraordinárias que eu detectei e que reparei foi que nos vários estudos que têm sido feitos, uma das razões que se encontra, ou não é das razões, mas um dos pontos-chave que se encontra é nas pessoas que têm a doença, é uma falta, e principalmente aquelas que são mais graves, uma falta de vitamina D. A vitamina D é essencialmente dada pelo sol. E é muito interessante porque nós, mesmo, por exemplo, em Portugal, nós temos uma enorme carência de vitamina D. E, no entanto, nós temos um solo absolutamente maravilhoso, mas tem a ver muito connosco, porque o solo é a nossa identidade. A carência de vitamina D e o facto de nós não conseguirmos alimentar-nos do nosso solo para criarmos as condições de criar essa vitamina tem a ver com o facto de nós não vemos o nosso brilho. Se eu não vejo o meu brilho, eu vou alimentar o quê? Eu vou acender que fogo? Nenhum. Eu vou acender outro fogo qualquer, vou acender outra porcaria qualquer. Então eu tenho que olhar para mim. E este cuidado dos corpos é muito importante nesse aspecto. O corpo físico, o corpo emocional. Eu tenho que ver muito bem como estou a lidar com as minhas emoções e, de uma vez por todas, parar de ignorar emoções. Quanto mais eu ignoro emoções, mais eu vou estar a condicionar a minha própria vida. E até criar processos do ponto de vista físico extremamente complexos. As áreas que este vírus ou que esta doença afeta são as áreas chaves energéticas e de vida, os pulmões, que têm a ver exatamente com o ar. O ar é aquilo que eu recebo, que me dá vida, que me alimenta. O coração, a parte cardíaca, a parte de rins, que vai afetar um conjunto de pontos. E na medicina chinesa os rins são importantíssimos. O cérebro. Portanto, há um conjunto de pontos que são essenciais e vitais à nossa existência que estão a ser afetados pelo facto de nós estarmos a aguentar durante montes de anos, durante montes de tempo, emoções que são absolutamente destrutivas para nós. Então é tempo de fazer perdão, ok? É tempo de trabalharmos o perdão. O perdão não é para o outro, o perdão é para nós. O perdão é feito para nós, para nos libertarmos de pesos que não são nossos, para nos libertarmos das coisas que de alguma forma, apenas a nós nos pertencem, mas que nos relacionam com outros, claro,
mas é para nos libertarmos emocionalmente. E é um processo extremamente difícil, extremamente profundo. E trabalhar o corpo emocional pede perdão e pede um enorme trabalho de vulnerabilidade que também é extremamente importante. Trabalhar o corpo mental também é extremamente importante, porque os nossos pensamentos precisam de ser purificados, focados, direcionados. Não adianta continuar a fugir dos pensamentos mais estranhos. É preciso encará-los, porque esses pensamentos mais complexos, as vítimas, os dramas, etc., são partes de nós que precisam de se ouvir. Elas querem nos dizer alguma coisa. Todos nós temos uma vítima dentro de nós, todos nós temos uma diva dentro de nós, todos nós temos um dramalhão dentro de nós, todos nós temos uma alcoviteira, uma coscovilheira dentro de nós, todos nós temos uma porteira de um prédio dentro de nós, ok? Isto é uma à parte. Mas todos nós temos essas figuras dentro de nós e quando nós não as queremos ouvir, porque a nossa sociedade disse-nos que isso era errado, assim como é errado sentir ódio ou raiva. Não é. O que é errado e o que é mau é eu continuar a lidar com isso dentro de mim. Eu preciso é de libertar-me disso, pôr isso cá para fora, curar essas mesmas questões. E esse trabalho é feito através de perdão e de vulnerabilidade. E cuidar do meu corpo espiritual, porque na realidade todos os processos que nós estamos a viver, eles provêm diretamente do corpo espiritual. Então o corpo espiritual, ele pede exatamente esse trabalho extremamente bonito, extremamente profundo, de nos conectarmos com o alto. No entanto, atenção, porque uma das coisas extremamente importantes que está aqui a ser dada é, não adianta nós tentarmos conectar ao alto sem nos conectarmos aqui na Terra. Não adianta eu estar sempre à espera de ir lá para o outro lado, quando na realidade é aqui que eu tenho que fazer o trabalho. Portanto, eu posso ir para o outro lado e volto cá para fechar o assunto. A questão é como é que eu volto cá. E prefiro voltar cá com o assunto fechado e com coisas muito mais interessantes para fazer do que andar continuamente aqui a resolver problemas. Portanto, vamos nos conectar muito profundamente com a nossa vida, vamos ser, não vamos existir, vamos viver, não vamos sobreviver e vamos nos conectar com o alto. Como é que nós nos conectamos com o alto? Não precisamos estar a fazer sessões xamânicas nem nada do género. Se fizermos, ótimo, é maravilhoso. Também não precisamos assistir palestras gigantescas do Leonardo, nem precisamos estar a fazer consultas, nem nada disso. Isso são meios, ok? Isso são meios, mas aquilo que é importante é nós ouvirmos, é sentir quem nós somos e cumprir quem nós somos. E há muitas formas de o fazer. Cada um poderá encontrar a sua, cada um poderá fazer e deverá fazer esse mesmo caminho, procurando esse caminho. Não há caminhos perfeitos, nem há caminhos pré-feitos. E cada um fazê-lo da sua forma. Então este trabalho é muito importante porque é um trabalho que nos pede muito perdão e muito trabalho de vulnerabilidade que são essenciais para o momento que nós estamos aqui a viver. E quero só deixar com uma questão, aliás, com 2 ou 3 pontos importantes, e mesmo para terminar. Primeira coisa, aquela pergunta clássica, que é quando é que isto termina? Para além da palestra está quase. Mas isto vai terminar. E esta é uma percepção que eu tive desde o primeiro momento em que isto tudo foi vivido. E quando tive a oportunidade de trabalhar a astrologia e o tarot para perceber um bocadinho melhor estes tópicos, fiquei muito com essa certeza. E que já partilhei aqui com algumas pessoas até que estão a assistir. Este processo vai demorar o tempo que for necessário. O que é que isto significa? Ele vai depender única e exclusivamente do nosso comportamento individual e coletivo. No sentido em que ele vai ter um fim, tudo bem, mais cedo ou mais tarde ele vai ter um fim, até porque estamos a falar de um vírus é um organismo extraordinariamente inteligente, que a última coisa que ele quer é destruir o seu hospedeiro, ele quer viver, portanto ele não vai ter a intenção de matar o hospedeiro, mas até se adaptar mata uns quantos, pronto, isto é como tudo na vida, não é? Portanto até a gente se adaptar mata uns quantos pelo caminho, depois logo se vê o que é que acontece, mas o grande propósito deste processo e aquilo que dimensiona o tempo deste processo é o tempo que nós temos de perceber, ou para perceber, que há uma realidade que está a mudar e que precisa de ser mudada. E essa mudança não vai existir só fora, esta mudança vai primeiro existir dentro de nós. E, portanto, as primeiras estruturas que têm que ser mudadas são as nossas. Da nossa forma de estar, da nossa forma de ser, da nossa forma de sentir, etc, etc, etc. Portanto, não é uma questão de... O tempo aqui não é importante. E, na realidade, aquilo que acontece é que o tempo, neste processo, é o menor dos nossos problemas. Porque
o que tem que acontecer é eu dar uma nova dimensão ao tempo. O tempo está rápido, esteve muito rápido durante muito tempo, e durante muitos meses, muitos anos, ele esteve muito rápido, os anos passaram muito rapidamente e de repente nós olhamos para tudo isto e, ok, onde é que nós estamos? Porque isto passou a voar. E agora parece tudo muito lento, porquê? Porque de repente nós reposicionamos, voltamos a estar no nosso centro, porque é isso que é importante, é estar no centro, porque é no centro que eu encontro o meu tempo próprio. Para quem aqui estudou astrologia comigo, principalmente quem já fez o terceiro ano ou está, o segundo ano ou está a fazer o segundo ano de astrologia, vão-se lembrar aqui de uma coisa que é, nós quando trabalhamos as ferramentas de previsão, nomeadamente aquelas que são mais elaboradas do ponto de vista de tempo, nós encontramos, e há uma delas então onde isto acontece muito propriamente, nós encontramos um tempo próprio de cada um. Cada um de nós tem um tempo próprio de vida, um tempo próprio para os seus processos e para a sua vida. E é aqui que está a grande questão, é nós sermos capazes de entender e trabalhar o tempo nesse mesmo processo e dessa mesma forma. Então, o tempo que é necessário para fechar isto é o tempo que cada um de nós tem para se adaptar e para reconstruir as suas vidas. Por outro lado, há aqui um ponto extremamente importante que eu acho que nós devemos ter em atenção, que é nós entendermos que, e eu acho que esta é uma ilusãozinha que ainda existe aí em muitos sítios, que é vamos voltar a uma normalidade. Não há normalidade. Não haverá uma normalidade. Haverá um novo caminho. Haverá uma nova realidade, na verdade. E essa nova realidade vai implicar um conjunto de mudanças nas quais nós vamos ter que nos adaptar. Eu acredito, e digo isto há algum tempo, que, na verdade, quem vai ter a capacidade de trabalhar e de crescer com todo este processo é quem souber se adaptar. E o adaptar-se também passa por mudar comportamentos, por fazer todos estes passos que estão aqui para trás e reaprender um bocadinho quem é. Não é a sociedade, não é de repente agora tornarmos ativistas e tornarmos a nova Greta, salvo seja, ou algo do género, mas é nós sermos capazes de olhar para nós e trabalharmos a nossa própria individualidade e percebermos quem é que nós somos e mudarmos as coisas primeiro e acima de tudo dentro de nós. É com esse processo que nós somos capazes de construir uma nova realidade. Não vamos todos ficar bem, mas cabe-nos a nós, se calhar, perceber que o não ficar bem, nomeadamente em alguns campos, é uma dádiva absolutamente preciosa da vida para que nós possamos ficar exatamente como nós precisamos de ser. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que, se calhar, este não ficar bem, entre aspas, é um diamante em bruto que nos é dado. Cabe-nos a nós lapidar esse diamante e cabe-nos a nós também estarmos atentos ao mundo que está à nossa volta, porque há muita gente que precisa da nossa ajuda, a vários níveis. E essa é uma questão que vai ser precisa de nós trabalharmos também. Nós sermos capazes de dar essa ajuda, de prestar essa ajuda, de estar disponíveis para o próximo, de criarmos verdadeiramente um lado humano de conexão e de ligação. E é com isto, com isto que eu vos queria deixar. Desculpem eu ter-me esticado aqui um bocadinho, acho que não dimensionei bem isto, mas eu sou um exagerado de primeira, portanto também não é grave, mas achei que era necessário, ou quis passar aquilo que achei que era necessário para podermos olhar para este momento de uma forma diferente. E por isso agradeço a todos a vossa presença, agradeço o facto de terem assistido, agradeço também a todos aqueles que ainda vão assistir e que vão poder ver, e para já, e antes de tudo, o meu muito, muito, muito obrigado.